Capítulo 291. Capítulo 291. Todos estão esperando. Franz entendeu totalmente. Quando ele estava em condições precárias de saúde, muitas vezes ele ainda se levava a um limite ainda maior só porque a paixão e a inspiração não podiam ser encerradas naquele momento. Portanto, Franz assentiu com um sorriso sincero. Entendo, Sr. Evans. Vou tentar o meu melhor para ajudá-lo. Quando ouvi pela primeira vez o quarto movimento da sinfonia, o movimento do coro, fiquei totalmente chocado com sua beleza e grandeza. E a ideia de adicionar refrão em uma sinfonia é uma grande inovação. É um grande prazer fazer parte disso ajudando você a concluir esta obra-prima. Vai ser uma das coisas mais memoráveis da minha vida. Para encaixar o verso longo, para evitar aquelas partes que eram desrespeitosas a Deus e para manter sua beleza linguística original, Lucien e Franz gastaram muito tempo e pensamentos. Franz era um músico muito dedicado e um grande fã de Lucien. Diante de seu ídolo, Franz elogiou o movimento com grande entusiasmo. Lucien tossiu com força e então perguntou empolgado, o que foi um pouco estranho. Obrigado, Franz. Agora nosso trabalho está quase pronto. Então, o vocalista e o coro começarão a praticar e nos fornecerão feedback. Você acha que é muito difícil? Franz balançou a cabeça. É difícil, mas eu não diria que é muito difícil. Qualquer mudança tiraria a beleza do movimento. Um grande cantor e um coro devem ser capazes de lidar com isso. Eu também acho. Lucien sorriu. Neste momento, alguém bateu na porta do quarto, e então a porta foi aberta suavemente. Era o Victor. Lucien e Franz estavam agora na sala de piano da Associação dos Músicos, no quarto andar. Senhor Victor, acabamos de terminar nosso trabalho. Lucien sorriu. Eu realmente escolhi um bom momento. Parabéns, Evans. Victor sorriu. Então ele deu um passo para o lado e apresentou. Este é o Sr. Fabrini, um grande cantor. O Sr. Fabrini é o vocalista do Golden Cathedral Chorus. Antes que Ode Tojoy, a Sinfonia N9 em Ré menor de Ludwig van Beethoven, fosse completada, Lucien pediu a ajuda de Victor para encontrar para ele um grande cantor e um coro. O Sr. Fabrini tinha 20 e poucos anos, tinha olhos azuis e cabelos loiros, parecendo um anjo servindo ao Deus da verdade. Ao contrário da maioria dos homens, Fabrini estava usando maquiagem leve. Em suas roupas extravagantes, o Sr. Fabrini tinha esse senso de beleza feminina. Lucien não ficou muito surpreso, porque os músicos mais destacados eram castrati, para não mencionar um vocalista do coro da Catedral Dourada. Lucien sorriu, prazer em conhecê-lo, Sr. Fabrini. Espero que possamos trabalhar bem juntos. Aqui neste mundo, os castrati eram muito populares. Uma condessa engusta adorava loucamente a voz deles e uma vez até começou uma guerra por um castrato. Senhor Evans, vou encontrar o coro e estaremos esperando por você lá na sala de concertos. Você não parece muito bem, senhor. Por favor, tome cuidado, disse Fabrini em sua voz gentil. Depois que Fabrini saiu, Lucien começou a tossir muito, como se seus pulmões fossem sair. Você está bem? Você ainda não se recuperou, não é? Perguntou Victor preocupado. Talvez possamos adiar o show até que você se sinta melhor. Lucien balançou a cabeça com firmeza. Está tudo bem, Sr. Victor. Eu sou um cavaleiro, então não deve ser um problema. Talvez o fato de Lucien ser um cavaleiro realmente assegurasse a Victor. Então ele assentiu. Nós dois somos músicos, então eu entendo. Mas, como sua professora, ainda acho que a vinda de um médico é necessária. Eu vou. Obrigado, Sr. Victor. Lucien estava confiante de que poderia enganar um médico e fazê-lo acreditar que, embora a lesão não pudesse ser curada em breve, não seria um risco de vida. Depois de mais de uma semana, em pleno mês da flor, na sala de concertos do 5º andar da Associação dos Músicos. Quantas vezes eu tenho que te dizer, Fabrini? Lucien fingiu que estava um pouco fora de controle. Por que você continua cometendo erros aqui? Fabrini olhou para o rosto pálido de Lucien e explicou apressadamente, com lágrimas nos olhos. Sr. Evans, esta parte é muito desafiadora. Eu preciso de mais prática. Mas nós praticamos muito. Lucien acenou com os braços. Fabrini respirou fundo e disse: ainda não é suficiente, senhor. Por favor, me dê mais algum tempo, ou talvez você possa alterar esta parte para torná-la mais simples. De jeito nenhum. Isso é perfeito, e eu nunca vou permitir que seja arruinado. Fabrini, tente mais. Eu acredito que você pode fazer isso. Podemos adiar o show por alguns dias, desde que... Lucien começou a tossir muito, e ele se agachou ao lado do palco. Franz rapidamente deu uma mão a Lucien. Fabrini também o confortou. Vou tentar ainda mais, Sr. Evans. Eu não vou te decepcionar.
No final deste ensaio, quando ele desceu o palco, Fabrini, em sua camisa preta bordada com fios dourados, de alguma forma olhou para o palco, como se ainda pudesse ver o Sr. Lucien parado ali, agindo loucamente, mas cheio de paixão. Talvez naquela época, o Sr. Evans já tivesse o palpite, então ele era tão agressivo e rigoroso, o que não era como as pessoas comentavam sobre ele como sendo educado e gentil. Alguns anos depois, Fabrini relembrou o que lembrou do Sr. Evans ao preparar o show. Ele era tão dedicado, tão trabalhador e tão louco como se estivesse tentando explodir toda a energia e brilho que restava em sua vida para não deixar arrependimentos. Fui abençoado por Deus, então tive a sorte de conhecer o Sr. Evans naquela época e terminei a sinfonia com ele. Eu vi, como o músico brilhante que ele era, sua grande paixão pela música e sua piedade para com Deus. Glinton, o comerciante que Lucien conheceu na cidade de Massaua, seguiu para o norte depois de deixar a Alto. No reino de Siracusa, ele vendeu todos os seus bens e depois comprou novamente alguns bens de Siracusa, prontos para partir para a fortaleza no norte de Violeta. Esta manhã, quando ele estava tomando seu café da manhã gorduroso, um olhar para o jornal de repente o impediu de cortar o peito. Ele não podia acreditar em seus olhos, e ele verificou novamente algumas vezes. Ele ficou muito surpreso, mas também um pouco chateado. Ele não esperava que o Sr. Evans voltasse assim que deixasse a Alto. 26 de maio, o Psalmal. Concerto de retorno. Glinton murmurou para si mesmo. Ele se perguntou se deveria passar 16 dias voltando para a Alto. Agora mesmo, já era 15 de maio. Abaixando a faca e o garfo, ele deu alguns passos para frente e para trás. Então ele finalmente tomou a decisão. Ele havia perdido o primeiro show do Sr. Evans, então não havia como ele perder o segundo, sem mencionar o fato de que o Sr. Evans tinha acabado de voltar de sua viagem de 3 anos. Glinton decidiu sair agora e deixar as mercadorias para seu mordomo. Ele não ia sentar em uma carruagem, mas iria com vários guardas. Se ele fosse rápido o suficiente, 11 dias provavelmente seriam suficientes. Conhecendo alguns nobres, Glinton estava confiante de que conseguiria uma passagem. Pelo menos, ele deveria tentar. Quando Glinton chegou a Alto, já era 28 de maio, 13 dias depois. Ele não ficou nem um pouco chateado, porque soube que o show havia sido adiado para o dia 1º de junho. Sem descansar, Glinton dirigiu-se diretamente ao Salão dos Salmos. O que? Vendido? Mas ainda faltam 4 dias. Glinton ficou um pouco chateado. Eu conheço Knig Schmidt da família Aine, e... Glinton começou a listar. O homem sentado na bilheteria apontou para os muitos cidadãos ao redor e disse: Sinto muito, senhor. Os ingressos estão esgotados. Há muitas pessoas esperando pelo show e, até onde eu sei, até Knig Schmidt também não conseguiu um ingresso. Glinton estava muito desanimado. Olhando para trás, ele viu multidões ao redor do Salão dos Salmos. No canto, um jornalista da Alto Weekly escreveu rapidamente o que viu em seu caderno. Esquecido que os ingressos do Salão do Salmo geralmente não são para pessoas comuns. Lucien Evans se tornou um ídolo pelo qual toda a cidade ou até mesmo todo o ducado é louco. Isso se tornou um fenômeno. Talvez devêssemos criar uma nova palavra para isso. Capítulo 292. Capítulo 292. Luar no coração de todos. Vendo a multidão, Glinton ficou muito chateado. Não era totalmente justo que aqueles nobres e pastores importantes fossem convidados diretamente para o concerto sem comprar ingressos. Virando-se, Glinton viu o grande Salão dos Salmos. Pela primeira vez, ele sentiu a frieza sob sua aparência magnífica. Este lugar nunca foi para os seguidores devotos, mas para aqueles nobres e pastores lá em cima. Glinton murmurou para si mesmo: nem todos os cordeiros são iguais. Quando a maioria das pessoas estava saindo com grande decepção, um cavalo preto correu até aqui e gradualmente parou na frente deles. Então o cavaleiro no cavalo disse em voz alta: todos os civis, Sua Alteza, Princesa Natasha, Duquesa Violeta, acreditam que a música não deve pertencer apenas aos nobres, mas a todos. Por isso, Sua Alteza decidiu oferecer apoio às suas próprias custas à igreja e abrir os círculos divinos para o concerto de retorno do Sr. Lucien Evans na Praça Municipal, para que todos possam desfrutar da boa música aqui na Cidade da Música. A multidão de repente ficou quieta, e então as pessoas loucas de alegria começaram a aplaudir como loucas. Sua Grande Alteza, Deus te abençoe, Alteza, viva Sua Alteza, viva Violeta. Entre as pessoas, Glinton estava muito animado também por torcer junto com eles. Ele estava feliz por ter tomado a decisão certa de voltar para Alto. O 1º dia de junho foi um dia feliz, pelo menos para as pessoas em Alto. Depois de receber o grão-duque, a princesa, o Sr.
Christopher, o presidente Otelo e o Sr. Victor. Lucien agora se preparava nos bastidores cercado por Franz, Grace, Fabrini e alguns dos instrumentistas que ele conhecia. Lucien escolheu a banda que já trabalhou com ele antes, mas o principal instrumentista não era mais Rini. Um pouco longe de Lucien estavam outros instrumentistas, Castrati e crianças do coral. Sr. Evans, já posso imaginar o grande choque que a sinfonia em Ré menor traria ao público. Mal posso esperar para pisar no palco. Deus nos abençoe. É a peça musical mais deslumbrante que eu já ouvi. Tenho medo de ter lágrimas nos olhos mais tarde, disse Fabrini com grande entusiasmo antes da apresentação. Esta noite, Fabrini estava usando uma gravata borboleta vermelha, e seus lábios estavam vermelhos como fogo. A sinfonia que Fabrini tanto falava chamava-se Ode to Joy, de Lucien Evans. À medida que seus vários ensaios iam cada vez melhor, o coração de Fabrini agora estava cheio de admiração por isso. Ao ouvir o comentário de Fabrini, Grace olhou para Lucien com curiosidade. É tão impressionante? Parece que Ode to Joy pode vencer o destino? Eles são diferentes. As pessoas podem ter opiniões diferentes. Mas eu acho que é uma ótima peça musical. Lucien sorriu, como se estivesse comentando a música de outra pessoa. Franz deu um longo suspiro e disse: na verdade, eu estava bastante preocupado com o fato de a sinfonia em Mi menor não ser aceita pela maioria dos músicos e críticos, embora eu goste bastante, principalmente do início do segundo movimento. Quero dizer, sua estrutura é muito avançada para ser reconhecida. Mas agora, porque temos Ode to Joy como o final, tudo ficará bem. A música vem do coração e a estrutura é apenas uma ferramenta, explicou Lucien. Quando a ferramenta começar a se tornar um fardo, teremos coragem de nos livrar dela e encontrar uma nova. Lucien estava realmente falando sobre a transição da música clássica para a música romântica. De fato, em comparação com a maioria das obras musicais do período posterior do Romantismo, a Sinfonia do Novo Mundo de Antonin Dvorak, que foi renomeada aqui por Lucien como Sinfonia do Novo País, já estava próxima da música clássica tradicional. Afinal, Antonin Dvorak ainda era profundamente influenciado pela música clássica. Ao ouvir as palavras de Lucien, Franz assentiu pensativo. Talvez ele estivesse refletindo sobre sua própria composição. O violoncelista, Thomas, também comentou: acho que Neu Country Symphony é um ótimo trabalho. Embora possa receber alguns comentários negativos, acredito que quem realmente entende de música e aprecia sua beleza pode ver o grande valor nela. O tempo provará que Neu Country Symphony é uma obra-prima. Tanto Ode to Joy quanto Neu Country Symphony são obras-primas, devo dizer. Você tem meu maior respeito por causa de sua coragem para inspiração e revolução, Sr. Evans. Thomas era muito sincero e acreditava que o show seria o maior sucesso de todos os tempos. Ele também podia ver o quanto ele iria se beneficiar deste show. Depois de tocar com Mr. Victor e Evans, a banda que Thomas estava agora já era a melhor fora do palácio, e também a mais cara. Obrigado a todos pelos comentários encorajadores, mas ainda temos que ver depois do show. Lucien sorriu, é hora agora. Vamos lá. Depois de dar alguns passos, Lucien acrescentou com emoção: nas próximas 4 horas, vamos esquecer tudo e viver para a música. Viva pela música! Todos os instrumentistas, membros da banda e cantores responderam em voz alta. Lucien ajustou a gravata borboleta e pegou o bastão. Mas neste momento, de repente, ele começou a tossir muito. Senhor Evans, você está bem? Lucien engasgou, então acenou com a mão: eu estou bem. Já faz um tempo assim. Estou bem. Deixe a banda sair para se preparar primeiro. Tem certeza, Sr. Evans? Thomas não saiu com a banda, mas perguntou novamente por preocupação. Lucien pegou uma pequena garrafa de poção rosa e bebeu tudo. Então, seu rosto não estava mais pálido. Ele disse a Thomas: eu tenho a poção. Não se preocupe. Vendo que Lucien ainda era capaz de falar fluentemente, Thomas ficou aliviado. Então, ele deixou os bastidores para se preparar. Depois que Thomas saiu, Fabrini perguntou gentilmente: Sr. Evans, isso não parece uma poção simples para aliviar a tosse. Uma poção não pode funcionar tão rápido. Como vocalista do coro da igreja, ele sabia mais do que a maioria das pessoas. Lucien agora estava totalmente revigorado e disse a Fabrini com um sorriso: um pouco mais para trazer o melhor de mim nas 4 horas seguintes. Está bem, vou descansar um pouco depois do show. Então Lucien pegou o bastão e saiu dos bastidores de forma elegante, deixando o resto das pessoas para trás com uma figura reta e impressionante. Fabrini não disse nada por um tempo. O sorriso determinado do Sr. Evans ainda estava na frente de seus olhos.
Na praça municipal, quando as pessoas viram Lucien caminhando para o centro do palco no Salão do Salmo, começaram a aplaudir, e então os aplausos ficaram cada vez mais altos. Não importa se o Sr. Lucien Evans podia ouvir isso ou não, todas as pessoas estavam expressando sua alegria e entusiasmo. Eles estavam dando as boas-vindas ao jovem músico talentoso e também mostrando sua gratidão à generosidade de Sua Alteza. Na história de Alto, nunca houve um concerto como este que pudesse receber aplausos tão calorosos antes mesmo de começar. Glinton estava agora parado na beira da praça. Olhando para a tela de cristal, sentiu alegria e ficou muito satisfeito. Finalmente, ele poderia estar aqui e apreciar a performance ao vivo do Sr. Evans com seus próprios ouvidos e olhos. O repertório já estava disponível. O concerto começaria com a famosa Sinfonia do Destino, seguida de um solo de piano de Moulig de Pathetic. Em seguida, o Sr. Lucien Evans ia mostrar suas habilidades tocando fazendo uma improvisação. Depois seria a sinfonia chamada Neu Country, e mais tarde Ode to Joy, a sinfonia em Ré menor, serviria de encerramento do concerto. Quando as primeiras notas musicais saltaram, a melodia familiar despertou a todos. Eles ficaram muito quietos, esperando a festa da música. Depois de Symphony of Fate, Christopher sorriu para Victor e disse: depois de 3 anos, agora a regência de Evans está ainda melhor. Ele costumava ser um pouco louco ao dirigir, mas agora ele sabe onde deixar as emoções saírem e quando contê-las. Suas características pessoais ainda estão lá e servem para um melhor suporte e orientação do destino. A regência de Lucien não era mais inexperiente, mas madura. Agora sua regência combinava com a grande peça da sinfonia. Ele é aquele que nunca esquece de trabalhar duro. Victor também falou muito bem de seu próprio aluno. Entre as tantas vezes que Fate foi tocado, somente quando Lucien regia a música teve o poder mais impactante. Após uma pausa de 10 minutos, a banda deixou o palco por enquanto. Todo o palco ficou com um piano preto e Lucien, que também se vestiu de preto. O círculo de poder divino se concentrou em Lucien, cobrindo Lucien com uma fraca camada de luz. Sentado em frente ao piano, Lucien fechou os olhos. Ele sabia que este concerto era uma despedida para as pessoas que gostavam dele. Para ter certeza de que seus parentes e amigos estavam seguros, e sabendo que, mais cedo ou mais tarde, seu nome seria colocado na lista de limpeza, ele teve que deixar o jovem músico morrer e se despedir. Ele não sabia que tipo de escolhas tio Joel, tia Alisa, John e Ivan fariam, e também não tinha certeza se um dia ainda poderia ver Victor, Helena e todos os seus amigos novamente. Ele não tinha ideia se um dia ainda seria capaz de voltar para Alto sem se esconder cuidadosamente. Talvez depois de se tornar um mago sênior, Lucien pudesse dar uma olhada neles de longe. A grande tristeza tomou conta do coração de Lucien, e suas mãos pressionaram o piano. A melodia pacífica e suave fluía como um riacho no Salão dos Salmos, e trouxe todos de volta ao lago que brilhava sobre o luar, como um sonho. As pessoas estavam imersas na paz e tranquilidade. Eles estavam desfrutando cada segundo da doçura sincera, graciosidade e também tristeza. Sob a doçura da melodia, eles de alguma forma se sentiam tristes. Felicia notou que Helena, que estava sentada ao lado dela, enxugou as lágrimas do canto do olho e murmurou: não sei porquê, mas estou com vontade de chorar. Capítulo 293. Capítulo 293. Tocando o piano de um mestre. A melodia tocante revelou perfeitamente as emoções e sentimentos complicados na mente de Lucien. Havia ternura, melancolia e muitos pensamentos, como um lago cintilante sobre o luar, levando o público a um mundo de sonho cheio de sentimentos de Lucien. As pessoas esqueceram a ansiedade e a agitação que geralmente estavam sob a maior parte do tempo e começaram a contemplar. Muitos ficaram com lágrimas nos olhos. O primeiro movimento terminou, mas o alegre segundo movimento seguiu imediatamente, como se estivesse confortando o coração das pessoas. As emoções mudaram perfeitamente. Muitos músicos presentes trocaram olhares surpresos. Eles eram mais sensíveis do que aqueles nobres não profissionais e cidadãos comuns. Eles haviam notado que não havia nenhuma pausa entre os dois movimentos, mas trouxe às pessoas a excelente transição e a sensação de fluência. Esses músicos não se aprofundaram nisso, mas continuaram a ouvir com atenção, porque esta era uma grande oportunidade para eles ouvirem o Sr. Lucien Evans tocando Moulig aqui no palco. A única coisa que eles queriam fazer era apreciar a beleza da música. O alegre segundo movimento lentamente se tornou mais contido, mas quando as pessoas estavam prestes a fazer uma pausa para desfrutar do excitante movimento seguinte, Lucien os levou diretamente para o terceiro movimento.
A melodia cheia de paixão imediatamente conquistou o coração das pessoas, e elas sentiram o grande entusiasmo e tensão, como colher flores ao longo do penhasco. Eles viram as mãos de Lucien pulando e dançando no teclado, como se fossem abençoadas por Deus com poder, e por isso uma paixão tocante e contagiante fluiu. Sua silhueta no palco tinha um grande charme, e a paixão que ele tinha agora era totalmente diferente do humor que ele estava quando tocou o primeiro movimento, que formava um forte contraste. As notas altas de assinatura encerraram a execução. Assim que as pessoas foram aliviadas da intensidade do toque de Lucien, aplausos calorosos seguiram como marés. Betty, com uma pequena reverência nas costas, disse a Joanna e Simon cheias de alegria. Comparadas com a interpretação do Sr. Evans, as versões de Moulight que ouvimos antes não eram nada. Somente o Sr. Evans poderia apresentar a grande paixão, a tristeza e a alegria da música. Nos últimos 3 anos, ela se tornou mais profissional na apreciação da música. Isso é verdade. Afinal, o Sr. Evans é um músico, não um instrumentista comum. Joanna olhou para a parede de cristal na praça e sorriu. Betty, eu me lembrei que o Sr. Evans uma vez prometeu a você que tocaria uma música para você. Está certo? O rosto de Betty corou. Não tire sarro de mim. Eu sei que ainda tenho um longo caminho a percorrer antes de despertar minha bênção, mas vou trabalhar muito. Lucien uma vez prometeu que tocaria uma música para Betty se ela pudesse despertar sua bênção e se tornar um cavaleiro. O Ducado de Violeta é um lugar perfeito para despertarmos nossas bênçãos. Fica muito perto da Cordilheira das Montanhas Sombrias, disse Simon. Nos últimos anos, ele havia feito muito progresso no treinamento como escudeiro de alto nível. Agora, ele estava muito mais perto de despertar sua bênção. Betty primeiro assentiu, depois olhou para o jovem músico no palco que estava fazendo uma pequena pausa e disse com um sorriso doce: sei que o Sr. Evans estava apenas tentando me encorajar. Eu realmente não estou esperando que ele jogue para mim. Ter uma chance como essa de estar no show dele já é o suficiente para mim. Mas ainda vou trabalhar duro e sempre manter esse incentivo em meu coração. Glinton, enquanto aplaudia, disse para as pessoas ao seu lado: é simplesmente incrível. Ouvir o Sr. Evans tocando Moulight já me deixou mais do que satisfeito com este show. Eu acredito que ninguém pode se comparar com o Sr. Evans quando se trata de jogar Moulight. É assim que toca um mestre da música, na varanda nobre do Salão do Salmo. Entendo. Então não deve haver nenhuma pausa entre cada movimento. Então o contraste de diferentes humores pode ser mais definido e a estrutura pode ser perfeita, murmurou Natasha. Não é à toa que quando eu estava jogando, sempre sentia que faltava alguma coisa. Ele não mencionou isso na carta. Talvez ele tenha pensado que Sua Alteza poderia descobrir isso, brincou Christopher. Desde que Lucien deixou a Alto e começou a viajar, ele só escreveu cartas para a princesa. Mesmo aquelas cartas para sua família foram todas enviadas primeiro para Natasha e depois entregues por ela. Embora muitos admitissem que essa era a maneira mais conveniente, ainda havia muita gente que acreditava que havia algo entre o jovem músico e a princesa, assim como os rumores diziam. Natasha não se importou com a piada, mas continuou a falar sobre como o estilo pessoal de alguém importava ao tocar música com o Sr. Christopher. Ao ouvir a discussão, o Grão-Duque foi arrancado de sua doce e triste lembrança trazida pela música. Quando o Grão-Duque olhou para Natasha, suas sobrancelhas franziram levemente, mas ele também tinha um olhar aliviado no rosto dela. Aqueles músicos e instrumentistas estavam comparando o jeito de Lucien tocar com suas próprias versões e tentando melhorar suas próprias habilidades, mas eles não iriam apenas copiar a versão de Lucien porque Moulight variava na mente de todos. Depois de uma pequena pausa, Lucien começou a tocar Sonata Pathétique. Parecia muito familiar, mas em comparação com a primeira vez que Lucien tocou a sonata, a crença de que nunca se deve perder a esperança apesar das muitas grandes dificuldades da vida era mais proeminente, e as pessoas agora também tinham uma melhor compreensão para apreciar o tema. Quando terminou de tocar Sonata Pathétique, Lucien tossiu com força no palco com a mão direita cobrindo a boca. Franz, Grace, Fabrini e muitos que sabiam sobre o estado de saúde de Lucien de repente ficaram bastante preocupados. Felizmente, Lucien parou de tossir logo. Com as bochechas coradas, ele se levantou como de costume e agradeceu ao público. Então ele se sentou no banco do piano. O que o Sr. Evans vai tocar para mostrar suas habilidades? Perguntou Fabrini. Como essa parte era um solo, Fabrini não tinha ideia de como seria essa parte. Ele achava que Franz, como assistente de Lucien, e Grace, como sua aluna, deveriam pelo menos saber algo sobre isso. Franz balançou a cabeça. Sr.
Evans nunca ensaiou essa parte na nossa frente. Ninguém pode pedir a um grande músico como o Sr. Evans para percorrer todo o repertório do show. Então nenhum de nós sabe o que ele vai jogar. É verdade, concordou Grace. Mas o professor disse que essa parte é para mostrar a habilidade de um pianista, então acho que vai ser muito desafiador. Nesse momento, todo o salão do Salmo e a praça se aquietaram, pois viram que Lucien havia colocado as mãos no teclado. Então, Lucien começou a tocar. Imediatamente, eles pensaram ter ouvido inúmeras abelhas voando e zumbindo ao lado de suas orelhas. Cada vez mais rápido, o som de abelhas voando preencheu o espaço. As pessoas ficaram chocadas ao ver o quão rápido as mãos de Lucien podiam se mover. Elas eram rápidas demais para pertencer a um ser humano. Cada vez mais rápido, as pessoas começaram a enlouquecer com a grande paixão pela música. Embora Flight of the Bumblebee tenha durado apenas alguns minutos, quando Lucien pressionou a última tecla, as pessoas levaram alguns segundos para se recuperar e então começaram a torcer em voz alta por esse grande jovem músico. Eles nunca tinham ouvido algo assim antes, mas podiam sentir a liberdade por trás das habilidades de tocar. Vendo as excelentes habilidades de tocar de Lucien, aqueles músicos, incluindo Christopher, Victor e Otelo, todos concordaram com a cabeça com satisfação, mas ao mesmo tempo, eles sentiram que essa parte era um pouco estranha e criativa demais para eles aceitarem por enquanto. Natasha, no entanto, falou muito bem e assobiou. Incrível! Eu me pergunto se ele poderia ser ainda mais rápido. Ela entendeu que ser rápida não era tudo o que importava. Como um cavaleiro radiante, a velocidade não era um problema. No entanto, se alguém quisesse tocar muito rápido e ainda trazer ao público a beleza da música, isso não era fácil, mas um grande teste para um músico. Após a parte solo, o público começou a conversar entre si durante uma pequena pausa, porque ainda havia duas longas peças de sinfonia a seguir. Alguns deles estavam expressando as excelentes habilidades de regência e interpretação de Lucien. Alguns tentavam se lembrar da rapidez com que as mãos de Lucien se moviam. E outros tinham grande admiração pela inspiração de Lucien. 15 minutos depois, Lucien, de smoking preto, voltou ao palco. Ele primeiro se curvou para a plateia, então veio para ficar na frente da banda. Christopher ficou ereto e sua mente estava cheia de expectativa, assim como outros músicos e o público. Eles se perguntavam que tipo de sinfonia Neo Country era. Para a música em alto, a sinfonia era o Maestreon, a joia mais brilhante e preciosa da coroa da música. Lucien fechou os olhos levemente, e o bastão em sua mão direita começou a se mexer. A banda seguiu suas instruções e começou a tocar. A melodia suave, mas profunda, era como uma longa história que se desenrolava gradualmente. Esta era a música de Lucien Evans. Conquistou imediatamente o coração das pessoas e fez todos os músicos presentes acenarem de satisfação. A última parte do movimento introdutório tornou-se repentinamente intensa e cheia de ondas. As trombetas indicavam um tema mais apaixonado da sinfonia. No entanto, o primeiro movimento seguinte fez a maioria dos músicos franzir a testa, pois era apenas um estilo de música folclórica e longe da estrutura sinfônica tradicional. Capítulo 294 Capítulo 294 Nostalgia. Diante desse estilo único, a maioria dos músicos subconscientemente se sentiu um pouco desconfortável. No entanto, o compositor foi Lucien Evans, um dos músicos de topo, conhecido pelo seu espírito de reforma e inovação, pelo que ainda ouviram com muita atenção. Logo, a maioria dos músicos que não eram originalmente de alto descobriram que a paixão pela música era contagiante. Isso os lembrou da vida agitada que levavam quando chegaram a alto. A vida de volta nos dias estava além de ocupado. Eles tinham que correr todos os dias apenas para ganhar a vida como instrumentistas. Durante seu tempo livre muito limitado, eles estavam puxando os cabelos em busca de uma melodia ou tocando instrumentos, apesar da dor nas mãos. Eles só podiam encontrar paz na música. Então, eles ouviram um novo estilo de música, que veio da música folclórica exótica de outro país. O novo mundo da música trouxe um grande choque ao público, assim como quando eles chegaram em alto e ouviram a música lá. O estilo totalmente diferente permitiu que eles tivessem uma nova compreensão da música e expandiram seus horizontes como nunca antes. As sobrancelhas franzidas de Christopher gradualmente se desdobraram. Ele tinha muitas lembranças em sua mente. Com seu sonho musical, Christopher deixou sua cidade natal e finalmente chegou a Alto depois de passar por grandes dificuldades. No entanto, a Alto era um lugar que nunca faltou músicos e instrumentistas talentosos. Christopher sabia muito bem que, sem talento excepcional e habilidades de jogo realizadas, seria muito difícil para ele ficar aqui nesta cidade.
Portanto, Christopher não teve escolha a não ser tocar música na rua. Naquela época, ele vivia com muito pouco dinheiro dado por estranhos. Durante as incontáveis noites, Christopher estudou loucamente a música de alto. Ao mesmo tempo, ele também estava economizando dinheiro para aprender a ler e pegar livros emprestados. Por acaso, ele conheceu o Sr. Lessing, uma pessoa que mudou sua vida completamente e abriu o portão para a sinfonia para ele. Quando ouviu pela primeira vez uma sinfonia, sentiu que tinha chegado a um país totalmente novo. Christopher tinha que dizer que a música de Lucien o lembrava perfeitamente de sua experiência passada, apesar do estereótipo que ele tinha em mente em relação ao estilo musical. Então a banda começou a tocar junto. A melodia estava cheia de paixão como ondas fortes, e os dois temas secundários foram revelados. Flauta e oboés trouxeram à tona a tristeza e o sentimento de alienação nos dois temas. A nova estrutura da música surpreendeu os músicos presentes. No final do primeiro movimento, eles finalmente descobriram como a parte da recapitulação foi organizada de maneira tão única. Depois de várias voltas e atrasos, a parte de recapitulação finalmente começou. A maioria dos nobres e pessoas comuns não tinha esse senso estrito de estrutura. Apesar de sentirem que esta sinfonia era diferente das que ouviram antes, e alguns poderiam até dizer quais partes eram diferentes, todos concordaram que Neu Country era uma obra-prima notável e tocante. Eles estavam ouvindo a música usando seus ouvidos e coração. Depois de uma pequena pausa, Lucien levantou o bastão novamente, com os olhos ligeiramente fechados. A parte do baixo trouxe a atmosfera misteriosa e sombria. Lucien tinha muitas memórias em sua mente, e essas memórias se transformaram em muitas fotos que ele perdeu. Ele sentia falta de sua família e amigos, e a memória deles juntos ainda era tão fresca. O Sr. Victor, que sempre foi bom, gentil e correto, havia lhe oferecido tanta ajuda e apoio. O tio Joel e a tia Alisa cuidaram dele assim como sua mãe e seu pai, que lhe emprestaram todas as suas economias e fizeram o possível para protegê-lo dos gangsters. Seu amigo, John, escolheu lutar com ele enfrentando os gangsters. Natasha, a princesa bem-humorada e generosa, o ajudou muito de todo o coração, e eles passaram por muitas coisas juntos. Ele sentia falta do barraco miserável em Aderum. Lucien consertou a porta de madeira ele mesmo, e no subsolo havia um laboratório de magia em ruínas. Vivendo na favela, Lucien aprendeu a ler, lutou contra os hereges do chifre argenteu e tornou-se aprendiz. Ele sentia falta de sua casa no jardim, embora só morasse lá por alguns meses. Ele se lembrava claramente dos tijolos de pedra e trepadeiras que cobriam as paredes. Na vila do jardim, Lucien tocou Forsilvia e Moonlight. Lá, Lucien ficou sabendo da existência do Congresso de Magia do Sr. Rini. Sentia falta da associação dos músicos, seu tapete macio e grosso, ambiente tranquilo, grande biblioteca e salas de instrumentos bem projetadas. Todos eles testemunharam as inúmeras vezes de prática e como Lucien chegou até hoje. Essas imagens estavam todas na mente de Lucien, mas o que ficou ainda mais claro foi o fato de que ele ia se despedir de tudo isso. A tristeza havia se transformado nas notas musicais que fluíam ao longo da batuta de Lucien. Então, os oboés fizeram a parte melodiosa, cheia de alegria e tristeza. A melodia conquistou o coração do público. Christopher sentiu que estava em um sonho. Por um momento, ele sentiu que havia sido trazido de volta à sua pequena cidade natal. Ele se perguntou se os prédios clássicos de 2 andares ainda pareciam os mesmos antigos e um pouco sombrios, e se as histórias de fantasmas ainda estavam sendo contadas. Ele também queria saber se o rio que corre ao longo da muralha da cidade ainda estava tão claro e se a macieira em frente à sua antiga casa ainda produzia frutos, e também se a senhora que ele admirava quando jovem agora tinha rugas em todo o rosto como ele, e se suas famílias ainda estavam visitando os túmulos de seus ancestrais. A melodia trouxe a Christopher uma grande nostalgia como nunca antes. Betty, Joanna e Simon também perdidos em seus pensamentos ouvindo a música. Eles pensaram nas montanhas e estradas sinuosas em Djibouti, bem como nas histórias horríveis sobre aqueles necromantes. Eles sentiam falta de seus amigos de infância, de seus pais e de sua antiga casa. Os olhos de Betty e Joanna começaram a se encher de lágrimas. De repente, eles queriam voltar para casa. A música lembrou Joel e Alisa da pequena cidade ao sul, o pátio que carregava sua história de amor, e até mesmo árvores e pedras lá. Ainda se lembravam do musgo no canto do muro de pedra e do sabor das cozinhas. Na música, Grace viu Sturk. Ela viu as pontes de pedra sobre os rios, os barcos com ponta pontiaguda e as estátuas de cera nos museus. Além disso, ela viu seus pais que estavam envelhecendo dia a dia e seu irmão mais velho, que trabalhava o dia todo.
Na bela melodia chorosa, todas as pessoas presentes, não importando nobres, músicos, empresários ou pessoas comuns, foram dominadas pela grande sensação de nostalgia. Muitos deles tinham lágrimas nos olhos. Então, o primeiro tema da sinfonia lentamente puxou as pessoas de volta à realidade, a realidade de que eles estavam sozinhos em um lugar estranho sozinhos. O violino encerrou o segundo movimento com o acorde. Não houve aplausos. As pessoas ficaram em silêncio. As pessoas estavam perdidas em seus pensamentos e em sua própria memória do passado. O terceiro movimento eclodiu a grande paixão que estava cheia de cores diferentes, trazendo às pessoas a beleza e o encanto do novo país. Então o quarto movimento foi grandioso e emocionante, e revisou todos os temas anteriores novamente com o poder único do movimento, o poder do desejo das pessoas de voltar para casa e a crença de que voltariam para casa um dia, com uma vida melhor. Como um rio fluindo, o quarto movimento encerrou a sinfonia com alegria e esperança. E o novo país desapareceu lentamente. Os fortes sentimentos na sinfonia conquistaram o coração de todos os presentes. Aplausos trovejantes explodiram da multidão. E as pessoas começaram a torcer pelo jovem músico e pela sinfonia. Os aplausos simplesmente não paravam. Lucien teve que continuar se curvando para a plateia. As pessoas ainda estavam aplaudindo, embora suas mãos estivessem dormentes e seus rostos cobertos de lágrimas. A música de Lucien expressava a nostalgia e o desejo de voltar para casa para eles. Christopher disse a Otelo, Victor e Natasha com uma voz gentil. Amanhã, quero voltar para minha cidade natal para dar uma olhada. Depois de uma pequena pausa, Christopher acrescentou. Este é o lento mais tocante que já ouvi em uma sinfonia, e esqueci de focar na estrutura. Talvez quando uma pessoa envelhece, ela sinta ainda mais falta de sua cidade natal. Capítulo 295. Capítulo 295. Feedback e expectativa. Lucien curvou-se para a plateia sob aplausos calorosos por 9 vezes, e depois voltou para os bastidores para se preparar para a sinfonia final, a peça sinfônica mais importante do show desta noite. Na praça municipal, as pessoas ainda estavam imersas na grande nostalgia. Um velho de 60 e tantos anos disse a um estranho ao seu lado para desabafar sua emoção. Talvez você não saiba, mas eu sou do reino de Chak. É um país no sul do continente, próximo à Federação das Cidades Livres. Nós temos a grande marinha, e eu também estava na marinha, lutando contra os piratas. A coisa em alto que me deixa mais insatisfeito é que o licor aqui não é nada forte, nem perto do licor chamado Peled na minha cidade natal. Quando você toma um gole, a sensação de queimação na garganta e no estômago é simplesmente, não consigo descrever com minhas palavras. Além disso, temos um tipo especial de vinho branco feito a partir das uvas que crescem nas altas montanhas. Ninguém que já experimentou pode esquecer o sabor doce e refrescante. Mas só o Conde Lúcio e o rei puderam apreciar o vinho. Sabe como tive a chance de degustá-lo? Foi no casamento do Conde Lúcio. Naquela época, eu era guarda e tive a sorte de encontrar um pouco do vinho que sobrou no copo. Vamos, não vá. Apenas deixe-me terminar. Você conhece a pasta de porco feita no Lúcio? Também temos queijo de cabra, o melhor mel e borrego assado. As raparigas do Lúcio são como flores brilhantes e apaixonadas como o fogo. Eles gostam de caras corajosos que podem vencer touros, o melhor mel e cordeiro assado. As meninas em Lúcio são como flores brilhantes e são tão apaixonadas quanto o fogo. Eles gostam de caras corajosos que podem vencer touros, o melhor mel e cordeiro assado. As meninas em Lúcio são como flores brilhantes e são tão apaixonadas quanto o fogo. Eles gostam de caras corajosos que podem vencer touros. O homem de meia idade não estava nem um pouco interessado. Balançando levemente a cabeça, ele se sentiu bastante incomodado, pois também sentia falta de sua própria cidade natal. O velho não sabia o que fazer depois que o homem de meia idade deu alguns passos para longe dele. Então, ele começou a murmurar para si mesmo. Eu não mencionei a casinha que tenho no campo em Lúcio. As trepadeiras verdes devem cobrir toda a parede, e as flores amarelas claras são mais bonitas do que quaisquer outras flores. O chão do canto deve estar torto agora, mas não posso voltar para consertá-lo. O velho estava longe de sua cidade natal há mais de 30 anos. Ele estava com medo de morrer no caminho de volta para sua cidade natal. Sua voz tornou-se cada vez mais profunda. Lágrimas saíram do canto de seus olhos. Ele ficava se perguntando: voltar? Devo voltar? Então, de repente, ele se decidiu. Seus punhos acenaram com força e disseram em voz alta: eu vou voltar. Glinton ficou um pouco assustado e perguntou: você está bem? O velho sorriu. Sim, eu estou indo para casa.
Seu rosto estava brilhando. Então ele acrescentou: antes de morrer, é uma grande bênção que eu tenha a chance de ouvir esta sinfonia aqui do Sr. Evans. Esta é uma obra-prima como uma combinação de música folclórica e sinfonia. Depois de voltar para casa, acho que vou sentir falta do Sr. Lucien Evans e suas ótimas peças de música. Glinton assentiu apressadamente e concordou. Você está definitivamente certo. Quando o primeiro movimento saiu, eu estava um pouco hesitante. Eu não tinha certeza de como comentar sobre isso, mas depois de ouvir o segundo movimento, posso dizer com certeza que New Country Symphony é mais do que apenas excelente. Vai ser uma obra-prima clássica, talvez apenas um pouco atrás do Symphony of Fate. Glinton usou os dois dedos para sugerir o quão próximo o New Country Symphony estava do Symphony of Fate. Em sua mente, Glinton ainda preferia o último, provavelmente porque ele sempre poderia voltar para casa de vez em quando. Então Glinton suspirou. Eu me pergunto que tipo de sinfonia pode ser usada como a peça final se até a New Country Symphony não for qualificada. Estava totalmente dentro da expectativa das pessoas que Fate fosse tocado no início, porque representava a realização passada de Lucien. No entanto, em sua mente, eles sentiram que esta obra-prima, New Country Symphony, era totalmente suficiente para ser a peça final da sinfonia, mas não foi. O velho sorriu, talvez seja ainda melhor que New Country Symphony. Eu acredito no Sr. Evans. Eu também. Glinton virou-se para olhar novamente para a parede de cristal. Eles não estavam sozinhos. As pessoas esperavam a peça final com a grande expectativa e a crença no jovem músico em sua mente. Na sala do salmo, Helena enxugou as lágrimas e disse a Felicia em voz baixa: posso dizer o quanto Lucien sentiu falta de sua cidade natal, parentes e amigos nos últimos 3 anos. Os sentimentos são tão reais na música, e os verdadeiros sentimentos estão além do toque. Os olhos de Felicia também pareciam um pouco vermelhos de suas lágrimas. Isso me lembrou da minha viagem com o Sr. Victor. No começo, não senti muito, mas depois de um mês comecei a sentir falta dos meus pais e do meu quarto como um louco. Tentei transformar essa emoção em música, então escrevi a peça para piano que você ouviu. Mas nunca pode ser comparado à apresentação de Lucien. Sua música me inspirou muito novamente. Talvez eu tenha começado a admirar Lucien, como uma aluna que estudou música com Lucien juntos na aula de Victor, embora a Felicia tenha se surpreendido e até chocado algumas vezes com o talento de Lucien e as peças que ele compunha, e ela também o respeitava como um grande músico, ela nunca sentiu essa admiração em seu coração agora. Eu também. Helena sorriu. Felicia colocou a mão direita na frente do peito e disse: vamos esperar pela última peça da sinfonia. Vamos admirar ainda mais Lucien. Grace me disse que tanto o Sr. Franz quanto o Sr. Fabrini elogiaram muito o Auditor Joy, até mais do que New Country Symphony, disse Helena. Lucien não vai nos decepcionar. Quando ficar velho, posso dizer aos meus netos junto à lareira que sou amigo do lendário músico. Na sacada dos nobres, depois de ouvir o que Christopher disse, Natasha perguntou: Sr. Presidente, você está saindo antes de terminar a peça de música religiosa? Talvez minha cidade natal possa me inspirar ainda mais. Christopher sorriu pacificamente. Sua Alteza, Lucien alguma vez mencionou New Country Symphony para você nas cartas? Você parece tão impressionado quanto nós, como se fosse a primeira vez que você ouviu isso. Natasha ergueu levemente as sobrancelhas e disse: é minha primeira vez. Ele era bom em guardar segredos. Mas eu não estou surpreso com o tema porque eu poderia dizer o quanto ele sentia falta de alto em suas cartas. Claro, eu tenho sentimentos diferentes em relação ao New Country Symphony, afinal, Alto é minha cidade natal, e minha memória pertence aqui. A música de Lucien me lembrou mais da minha infância quando eu estava viajando em Olmo. O Grão-Duque concordou. Embora a sinfonia tenha provocado muitas lembranças nele, como um homem nascido e criado em Alto, ele não sentiu muita nostalgia. Sinto o mesmo, mas sentia nostalgia quando estava fazendo o show da turnê. Victor assentiu e falou muito bem de seu próprio aluno. Naquela época, senti muita falta de Alto. Senti falta do lugar que Oeni e eu construímos juntos. Mas minha Love Symphony não é sobre isso, e também não acho que possa compor uma música tão excelente. Otelo balançou ligeiramente a cabeça e disse: tenho sentimentos contraditórios em relação à sinfonia. Gosto muito do segundo movimento, mas não gosto da estrutura das outras partes. Espero que Auditor Joy possa ser mais consistente. Deve ser uma grande peça de música que pode ser comparada ao Symphony of Fate. Natasha tinha fé em sua amiga. Embora não tenha sido difícil para ela ouvir o ensaio de Lucien de antemão, ela se conteve e deixou toda a emoção para hoje.
Victor também acenou com a cabeça. Tenho certeza que Lucien não vai nos decepcionar. Não coloque muita pressão em um jovem. Christopher sorriu, mas eu tenho que dizer que estou muito, muito animado também. O grão-duque disse com sentimentos contraditórios. Vamos esperar para ver. O conde Aine, o conde Rafati, o cardeal Gosset e muitos outros esperavam a peça final do concerto. Nos bastidores, a tosse de Lucien estava piorando. Senhor Evans, você está bem? Talvez devêssemos ter o Sr. Franz para conduzir. Sugere Fabrini gentilmente. Lucien cobriu a boca e balançou a cabeça. Eu estou bem. É apenas temporário. Estou bem há quase 3 horas, e ainda estarei bem na última hora. Afinal, eu sou um cavaleiro. Como Lucien estava tossindo bastante, mas nada de grande realmente aconteceu. As pessoas nos bastidores ouviram Lucien e não ficaram muito preocupadas. Lucien olhou para Fabrini com sinceridade e disse: não há um excelente cantor de barítono em alto, então, por favor, Sr. Fabrini, embora eu saiba que é difícil. A ópera não era tão popular quanto a sinfonia em alto, portanto, também era difícil encontrar bons cantores de ópera aqui. O rosto do Sr. Fabrini corou um pouco sob o olhar de Lucien. Eu lhe asseguro, Sr. Evans, tenho praticado muito e não vou decepcioná-lo. Usando algumas técnicas secretas da igreja, Fabrini agora podia fazer o melhor uso de sua garganta para cantar diferentes partes, o que exigia muito tempo de prática. Lucien assentiu e se levantou. Ele olhou em volta para os cantores e membros do coro, e então levantou o braço. Meus amigos, vamos esquecer os mesmos velhos chavões e cantar de alegria. Cante de alegria. Todas as pessoas nos bastidores repetiram com grande paixão. Quando Fabrini e os membros do coro estavam preparados, Lucien ajustou seu traje um pouco e saiu dos bastidores com confiança. Capítulo 296. Capítulo 296. Glória. Na praça municipal, em volta das paredes de cristal, quando os vários cantores famosos saíram dos bastidores junto com o coro adulto e infantil e ficaram atrás da banda em semicírculo, as pessoas ficaram muito surpresas. O que é isto? Porque o Sr. Fabrini também está aqui? Isso é um refrão? Sendo informados de que a última peça era Sinfonia em Ré menor, as pessoas não tinham ideia do que estava acontecendo lá. Betty perguntou a Jonah. O Sr. Evans vai adicionar a parte do refrão? Impossível. Eu nunca vi nada assim. Um homem que era fã de sinfonia interveio. Joanna respondeu. Sr. Evans é conhecido por ser um reformador. Sua Symphony of Fate e New Country Symphony também não seguem estritamente a estrutura típica de uma sinfonia. As pessoas conversavam umas com as outras e estavam ficando ainda mais curiosas. No Psalmal, quando Christopher viu o Sr. Fabrini e o coro aparecendo no palco, Christopher disse com um sorriso no rosto. Ele vai adicionar uma parte cantada na última peça da sinfonia. Que inovação corajosa! Embora Lucien tentasse manter isso em segredo, era impossível esconder o fato dos muitos músicos da associação. Muitos músicos e instrumentistas já tinham uma breve ideia do que Lucien ia fazer. Acostumados com o fato de que Lucien adorava buscar mudanças, a maioria dos músicos adotava um ponto de vista neutro. No fundo do coração, eles esperavam algumas novas formas de sinfonia, especialmente aquelas de mente aberta como Christopher. Ouvi dizer que é uma excelente peça sinfônica, disse Natasha confiante, que estava sempre do lado de Lucien. Em sua mente, ela culpou um pouco Lucien por nunca lhe contar nada sobre as novas sinfonias nas cartas. Afinal, não havia chance de Lucien terminar de compor tanto New Country Symphony quanto Ode to Joy nos poucos meses depois que ele voltou para Alto. Otelo balançou a cabeça. Ninguém tentou isso antes. Vamos ver. Neste momento, Lucien, que estava muito bonito em seu smoking preto, saiu dos bastidores e se curvou para a plateia. Toda a praça municipal e o salão do Salmo ficaram muito quietos imediatamente. Este era o poder de um grande músico. Virando-se, Lucien ficou no centro do semicírculo. Ele levantou as mãos e se preparou. Mais uma vez, fechando ligeiramente os olhos, Lucien mergulhou nas lembranças. Lembrou-se do dia em que se sentou no caixote e viu Lazar vestindo o casaco preto trespassado dando-lhe as boas-vindas, o dia em que finalmente chegou ao almo. Aquele dia foi como um forte raio de sol que afastou as nuvens escuras do céu. Sem experiência de vida suficiente, um músico acharia muito difícil apresentar uma peça musical da maneira que ele ou ela queria. O bastão e a mão esquerda de Lucien subiam e desciam suavemente no ar como se estivessem tentando captar as emoções e sentimentos originais de longe. Então, a melodia profunda se seguiu, e a parte do trinado trouxe ao público a imagem borrada de uma visão distante.
Victor se emocionou com o trinado em sua alma, seja pela excitação ao ouvir a melodia ou pela reverência em sua mente para com as emoções profundas contidas nas notas musicais. Victor não estava sozinho aqui. Incluindo os cardeais, todo o público tinha esse sentimento essencial, profundo e direto em sua mente em relação à música. A música era grandiosa e séria, como se houvesse um poder crescente nela, e também como se houvesse algum tipo de melancolia escondida nela. Foram as grandes dificuldades que todos devem experimentar desde o nascimento até a morte. Então, o poder cresceu cada vez mais. O ritmo forte sacudiu o coração do público como ondas. O tema secundário fez com que se sentissem retidos, assim como a sensação de que ninguém gostaria de enfrentar as dificuldades e o próprio destino. Os dois temas juntos apresentavam o espírito de luta no primeiro movimento, que também era a ideia principal de Fat and Pathetic. De vez em quando, algumas melodias mais pacíficas e suaves eram usadas alternadamente, significando a crença de que a escuridão seria definitivamente superada. O primeiro movimento durou 16 minutos, e o público ficou completamente perdido na música. Aplausos calorosos explodiram. As pessoas aplaudiram com grande paixão para mostrar seu apreço ao movimento. Grande abertura, profundo e cheio de imagens, muito marcante. Otelo finalmente falou muito bem da música. Natasha concordou orgulhosamente. Se os três movimentos seguintes puderem ser do mesmo nível, sem dúvida, Ode to Joy poderia ser comparado a outras obras-primas clássicas como Fat ou Art of Dawn. Que grande concerto! No entanto, o Grão-Duque estava um pouco hesitante. Embora o primeiro movimento seja certamente impressionante, sinto que falta algo aqui, digamos, um clímax. Isso é verdade. A estrutura, as técnicas, a melodia são todas perfeitas. Mas não é tão imponente e avassalador quanto Fat, nem tão tocante quanto Moonlight and Pathetic, disse Christopher. Ainda precisa de um ponto que as pessoas possam lembrar. Neste momento, o primeiro movimento é como um vulcão extinto com magma fervendo por baixo. As emoções precisam explodir. Eu concordo totalmente. Victor assentiu, já que também sentiu a sensação de opressão. Estou esperando que Lucien possa empurrá-lo para frente nos seguintes movimentos. O Conde Aine, o Conde Rafati e o Cardeal Gosset acharam difícil para eles adicionar comentários aqui, mas eles também tiveram o mesmo sentimento. O sentimento era de fato compartilhado por todos. Logo, o segundo movimento começou. Excepcionalmente, o segundo movimento não seguiu a tradição de usar o lento, mas adotou um ritmo alegre e animado, como se um exército estivesse perseguindo seu inimigo em clima de vitória sob o céu azul e ao sol. Mais uma vez, ele não está seguindo o que esperávamos. Christopher tinha um sorriso malicioso no rosto. Otelo primeiro não se sentiu à vontade com isso, mas logo aceitou a mudança aqui, pois, de acordo com o tema do segundo movimento, ele não tinha uma maneira melhor de apresentar a música além de usar allegro, e também a maneira de Lucien de transitar movimentos era bastante aceitável para ele. Os que estavam na praça, que tinham um pouco de compreensão de sinfonia, todos notaram a diferença ali, mas se concentraram mais na música em si, em vez de em sua estrutura. Para eles, o segundo movimento era simplesmente lindo, então a mudança na estrutura foi considerada necessária aos seus olhos. A vitória continuou, mas a escuridão se aproximou novamente. Os inimigos voltaram de todas as direções. As pessoas ficaram nervosas novamente com o ritmo acelerado da música. O segundo movimento terminou em uma sensação de nervosismo. A plateia aplaudiu calorosamente novamente para encorajar Lucien e a si mesmos, como se quanto mais calorosos fossem os aplausos, mais poderosos eles poderiam ser para lutar contra a escuridão e o mal. Ninguém falou. Eles estavam saboreando silenciosamente a sensação de opressão e ansiedade no fundo de seus corações, onde o vulcão lá no fundo ainda estava reunindo um poder mais aterrorizante. Após um breve intervalo, Lucien acenou novamente com o bastão e o terceiro movimento começou. A melodia doce e gentil fez as pessoas pensarem. Ninguém jamais tentou discutir se esse movimento deveria ser mais lento ou alegro. Em vez disso, eles estavam simplesmente contemplando. Eles precisavam de algum tempo após os dois primeiros movimentos. Eles precisavam de tempo para pensar, porque estavam brigando? Qual era o significado de lutar? O que significava a vitória? Como eles vieram até aqui? Alguma vez encontraram dificuldades? Eles já sentiram a alegria sincera depois de superar as dificuldades? Alguma vez sentiram que as dificuldades da vida pareciam não ter fim? Alguma vez eles quiseram desistir ao enfrentar as dificuldades?
Victor relembrou o momento difícil que passou. Nunca foi fácil para ele se tornar um músico. Ele teve que esquecer tudo e se trancar na sala para trabalhar em sua música, e ele teve que se forçar a socializar com outros músicos e nobres para ter a chance de realizar um concerto. No entanto, seu primeiro show foi um fracasso, durante o qual muitas pessoas deixaram seus assentos diretamente. Naquela época, ele estava cercado por provocações amargas e grande pressão. Felizmente, ele teve o incentivo de Winnie e então trabalhou mais 10 vezes mais. No final, seu sonho foi alcançado, mas ele nunca mais conseguiu ver Winnie. Natasha relembrou seu próprio passado. Embora ela fosse de uma família nobre e tivesse a bênção mais poderosa, como se ela fosse especialmente abençoada pelo Deus da verdade, sua vida como princesa também não estava livre de dor. Dentro de um curto período de tempo, seu irmão mais velho morreu no campo de batalha e sua mãe faleceu. Portanto, ela fechou seu coração e se dedicou ao duro treinamento de cavaleiro para escapar da dor. Quando ela finalmente encontrou seu próprio espírito de cavaleiro e decidiu ser corajosa por seu amor, a pessoa que ela amava a atraiu e ela teve que matar essa pessoa com suas próprias mãos. Seu primo tentou matá-la pelo poder, mas, felizmente, ela foi salva por seu amigo Lucien. Enquanto conduzia, Lucien também pensava nas grandes dificuldades que encontrou antes, bem como em como seu poder cresceu com o processo. Na escuridão, ele nunca parou de correr em direção à luz do sol e ao sucesso com esperança e crença. Eles já se sentiram deprimidos diante da escuridão sem fim da vida. Eles obtiveram poder e lições disso e seguiram em frente com uma vontade ainda mais forte, ou se deixaram afundar? Eles ansiavam por brilho e sucesso? Eles estavam preparados para enfrentar os desafios e as dores no caminho para persegui-los? Na melodia doce e gentil, as pessoas pensavam e se faziam essas perguntas. Eles ainda estavam esperando, embora suas emoções sinceras estivessem quase prontas para explodir. Eles estavam esperando o momento exato do próximo movimento para ajudá-los a soltá-lo. O terceiro movimento terminou. As pessoas não podiam esperar mais. O movimento de Lucien de agitar o bastão de repente se tornou forte. O início do quarto movimento partiu como um vulcão em erupção, dando a todos os pensamentos e emoções um grande poder para explodir e vencer a escuridão e todos os inimigos. O público na praça e no salão do Salmo imediatamente ficou animado, como se pudesse ver a vitória e o sol à sua frente. No entanto, a escuridão ainda perdurava e as grandes dificuldades não desapareceram por conta própria. O quarto movimento repetiu os primeiros 3 movimentos em fragmentos e, assim, novamente deu às pessoas essa forte sensação de tensão. A vitória ainda não estava lá. Eles ainda tinham que marchar para a frente. Eles ainda precisam correr em direção à luz. A melodia maior de Ode Tojoy foi tocada por contrabaixos, confortando as pessoas e dando-lhes esperança. Mas ainda não foi o suficiente. Insuficiente. As pessoas haviam feito seu esforço e já estavam no limite da escuridão e da luz, mas ainda não estavam lá. A melodia de Ode Tojoy começou a se tornar o tema principal do movimento. As diferentes partes da banda estavam se juntando e tocando a mesma música, como inúmeras correntes se unindo em uma grande corrente. Mas ainda não foi o suficiente. Insuficiente. Foi exatamente como quando Lucien chegou ao porto de Olm, mas a tampa do caixote em que ele estava ainda não havia sido aberta. Tudo permanecia desconhecido e ainda estava na escuridão. Todo o público, incluindo Natasha, cerrou os punhos, esperando o último momento da vitória. Neste momento, um barítono cantou com sua voz profunda. Ó amigos, não mais desses sons. Vamos cantar canções mais alegres. Mais músicas cheias de alegria. 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 Como ser atingido por um raio, como ver um anjo caindo, a emoção nas profundezas da alma de todos surgiu e cobriu seus corpos inteiros. Todo o espaço foi preenchido com o louvor apaixonado e a melodia alegre e sagrada. E a música ia dominar e conquistar tudo. Alegria, 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 faísca brilhante da divindade, filha do Elísio. Inspirados pelo fogo nós pisamos dentro do teu santuário. As pessoas finalmente puderam liberar suas muitas emoções fortes de seu coração, e assim a alma de todos se tornou leve e relaxada, cheia da alegria suprema e sagrada. Foi como passar por uma escuridão aparentemente sem fim e finalmente ver o primeiro raio de sol atravessando as nuvens e iluminando o mundo. Foi como Victor, que depois de passar por muitos contratempos e dificuldades, finalmente recebeu calorosos aplausos e conquistou a vitória. Naquele momento, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Foi como quando a tampa do caixote foi aberta e Lucien viu o céu azul e o grande sorriso de Lazar. Seu coração estava cheio de todos os tipos de emoções e ele percebeu que poderia finalmente se livrar totalmente daquelas preocupações que tinha em alto.
Todo o seu trabalho duro e o risco que ele assumiu finalmente valeu a pena. Se não havia gosto amargo, não havia gosto doce. Se não houvesse dor, não havia ganho. Se não houvesse trabalho duro, não havia sucesso. Se não houvesse grandes sofrimentos, não haveria alegria suprema e pura como esta. Nesse momento, as pessoas sentiram que estavam chocadas no fundo de suas almas e se perderam na melodia cantada pelas quatro partes. Eles encontraram a alegria final com lágrimas nos olhos, louvando pela bênção do Deus da verdade. Todas as criaturas bebem de alegria, no peito da natureza, justo e injusto. Também gosto do presente dela. As pessoas acreditavam que Ode Tojoy era o louvor ao Deus da verdade. Fabrini também se sentiu tocado pela grandeza e divindade dessa sinfonia. Enquanto ele cantava, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Desde que nasceu, ele sofreu com a operação desumana e se obrigou a praticar sem parar. Pela primeira vez, ele sentiu a alegria suprema e pura dada pelo Deus da verdade. Suas lágrimas eram de alegria. Quando pôde fazer uma pequena pausa enquanto os refrões cantavam, Fabrini olhava para o maestro parado na frente da banda, observando o quanto esse jovem músico era dedicado ao apresentar esta grande obra-prima para todos. Que grande músico! Quando chegou sua vez novamente, Fabrini cantou de forma ainda mais sincera e dedicada, com prazer, como os corpos celestes, que ele enviou em seus cursos, pelo esplendor do firmamento. Assim, irmãos, vocês devem correr sua corrida, como um herói indo para a vitória. Ouvindo a letra, todos os cardeais e pastores presentes, incluindo Gosset, começaram a cruzar na frente de seus peitos. De novo, a combinação de vozes humanas e da banda foi simplesmente perfeita. Quando o coro infantil começou a cantar alegria, 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 faísca brilhante da divindade, filha de Eliseu novamente, o público ficou mais do que emocionado quando eles soltaram todas as suas restrições e depressão total e deliciosamente. Eles se sentiram livres. Era a liberdade suprema. A luz do sol beijou o mundo inteiro, e o mundo se encheu de alegria. A batuta de Lucien fez o último movimento, e a sinfonia terminou ali de maneira perfeita. Depois de alguns segundos de silêncio, as pessoas começaram a ficar loucas. Os aplausos para lá de mornos eram como um vulcão em erupção, fazendo todo o espaço tremer. Eles não conseguiram se controlar, mas tentaram seguir em frente para ficar mais perto do grande músico. Eles tinham lágrimas nos olhos. Eles queriam beijar o grande músico para mostrar sua louca admiração e respeito. Muitos nobres no salão do salmo apressadamente se levantaram e correram em direção ao palco. As pessoas na praça pararam em frente às paredes de cristal e gritaram em voz alta: Lucien Evans! Lucien Evans! Lucien Evans! Eles acreditavam que seu choro poderia ser ouvido por esse jovem músico, para que ele soubesse o quanto o amavam. Nenhum show jamais foi louco como este. Por um segundo, Fabrini sentiu que era um sonho, mas logo percebeu seu grande sucesso. Senhor Evans, é hora de dar seus cumprimentos ao público. Fabrini lembrou Lucien, pois viu que o Sr. Evans ainda estava lá com a cabeça baixa. Lucien lentamente olhou para cima, mas seu rosto estava além de pálido. Depois de um grande sorriso, Lucien se virou. Sua mão direita estava em seu peito, e ele começou a se curvar. Para grande choque de Fabrini e do público, viram Lucien cair no chão como um cisne que perdeu toda a força nas asas. A cena de repente se transformou em preto e branco aos olhos de Fabrini. De um lado, pessoas torcendo loucamente pelo grande sucesso do show como água fervida. Do outro lado, o corpo do jovem músico desabou lentamente no chão. Capítulo 297. Capítulo 297. Uma boa atriz. Nas ruas ao redor da praça municipal, as pessoas gritavam o nome de Lucien. Vendo que as paredes de cristal estavam desaparecendo lentamente, eles gritaram alto, repetidamente: Lucien Evans! Nenhuma outra música jamais tocou sua alma assim, e nenhuma outra música ganhou tanta ressonância emocional. Eles sentiram grande dor e alegria final na música. Quando Fabrini começou a cantar, eles ficaram muito emocionados. Essa excitação durou muito tempo mesmo depois que as paredes de cristal desapareceram. Embora agora eles não pudessem ver o grande e jovem músico que trouxe a vontade de Deus para eles, as pessoas na praça ainda mostravam loucamente seu respeito e profunda afeição por Lucien. No entanto, no Psalmal, o público ficou completamente chocado ao ver Lucien Evans caindo no chão como um anjo caindo, e eles nunca esqueceriam aquele momento. Então, com um relâmpago roxo prateado piscando no palco, a princesa, Natasha, que estava usando um longo vestido roxo, apareceu ao lado de Lucien e o agarrou com os braços antes que sua cabeça realmente batesse no chão. Então, depois de se virar rapidamente, Natasha levou Lucien de volta para a sacada em que estava em um segundo, deixando os nobres ao redor do palco atordoados.
A princesa era mais rápida do que qualquer um. Quando as pessoas perceberam o que aconteceu, muitos começaram a ter certeza de que o boato era verdadeiro. Cardeal Gosset, por favor, salve-o. Embora Natasha permanecesse bastante calma, sua voz tremia um pouco. Sua mão segurou a mão de Lucien com força. Gosset assentiu. Somente o seguidor mais dedicado pode produzir este grande louvor ao Deus. O Deus da verdade não vai tirar a vida dele assim. Vou tentar o meu melhor para curá-lo. Embora Victor tentasse o seu melhor para se aproximar, Natasha estava abraçando Lucien em seus braços como uma mãe guardando seu próprio filho. Olhando para Lucien, Victor andou de um lado para o outro irritado, até que viu o cardeal começar a lançar o feitiço divino em Lucien com o emblema da Santa Verdade. Ao segurar a mão de Lucien, Natasha infundiu seu próprio poder no corpo de Lucien, tentando ao máximo disfarçar as diferenças na alma de Lucien quando comparada às pessoas comuns, já que ele era um feiticeiro. Vendo que Lucien não estava realmente morrendo, Gosset usou apenas o feitiço divino mais comum para verificar. Portanto, o cardeal não notou muita diferença. Cerca de 1 minuto depois, sob o olhar preocupado das pessoas, Gosset sorriu. Ele está bem. O Sr. Evans acabou de desmaiar, já que está doente há algum tempo e ficou muito excitado ao reger. Claro, se ele não receber nenhum tratamento por 1 semana ou mais, ele provavelmente morreria, mesmo como um cavaleiro, mas agora ele ficará bem. Deus o abençoe. Os feitiços divinos de cura também tinham limites. Do ponto de vista da igreja, esses feitiços divinos só poderiam funcionar com base na força vital de uma pessoa. Se a força vital de uma pessoa tivesse sido muito perdida por causa de algum tipo de doença de longa data, os feitiços divinos também seriam ineficazes. Naquela época, talvez apenas o Deus da verdade pudesse salvar a pessoa. O que Gosset não mencionou foi que Lucien Evans parecia ser um cavaleiro de nível 2. No entanto, pensando no relacionamento entre ele e a princesa, ele não achou que fosse grande coisa. Mas por quê? Como um jovem cavaleiro, a menos que esteja muito fraco ou por causa de algum tipo de pestilência ruim, ele não deve ficar tão doente. Ao ouvir as palavras do cardeal, Natasha perguntou com mais calma. Na verdade, ela estava bem ciente do fato de que era porque Lucien lançou o feitiço do quarto círculo, pestilência, em si mesmo algumas semanas atrás. Lucien não fez nada para se tratar depois de lançar o feitiço em si mesmo, em vez disso, ele confiou completamente em sua própria imunocompetência. Como ele desejava, a doença trazida pelo feitiço mágico evoluiu lentamente para uma doença crônica, que era muito difícil para os outros descobrirem. Gosset pensou por alguns segundos e disse: talvez seja por causa de sua lesão no órgão de antes. Eu vejo. Natasha assentiu. Então, por favor, faça algo para ajudá-lo. Gosset estendeu ambas as mãos e a luz sagrada explodiu. Quando a luz cobriu o corpo de Lucien, havia pequenos aglomerados negros de miasma subindo do corpo de Lucien, e os aglomerados de miasma eram aparentemente feitos de minúsculos vermes invisíveis. Feitiço divino de nível 3, remover doença. Não era um feitiço extravagante, mas às vezes funcionava muito bem, disfarçando a diferença na alma de Lucien com seu próprio poder. Ao ver o miasma desaparecer lentamente na luz sagrada, Natasha fez um olhar aliviado. Vendo o olhar no rosto de Natasha, e as mãos que seguravam firmes, o grão-duque tinha sentimentos mistos em seu coração. Ele teve que dizer que não gostou do fato de sua própria filha o deixar para ficar com algum filho bastardo, mas também estava feliz que sua filha finalmente voltou ao normal, para que o sangue da família não morresse fora. Conde Rafati sorriu, pelo menos ele despertou sua bênção. Melhor que nada. O grão-duque uma vez disse a eles que, não importa se o cara havia despertado sua bênção ou não, não importa se ele era um nobre, e mesmo se ele realmente puxou Natasha de volta ao normal, desde que sua filha pudesse obter casado e tendo filhos como uma pessoa normal, ele não interferiria muito nas outras escolhas de Natasha. O grão-duque soltou um longo suspiro e acenou com a cabeça. Isso é verdade. Depois que Gosset lançou outro feitiço divino de nível 4, recuperar, Lucien lentamente abriu os olhos. Ele olhou em volta confuso e perguntou: por quê? O que aconteceu? As sobrancelhas de Victor se uniram fortemente e ele disse de uma forma muito carinhosa: você não deveria ter se esforçado tanto. A saúde deve estar sempre em primeiro lugar. Você realmente acha que é certo fazer esse show quando você está doente assim? Você não poderia simplesmente adiar um pouco? Ao ouvir as perguntas de Victor, Lucien ficou um pouco emocionado. Sinto muito, Sr. Victor. Eu estava muito empolgado com esse show, e não consegui parar. Agora vou descansar bem. Gosset assentiu levemente, Sr.
Evans, embora a doença tenha sido curada, você ainda precisa levar muito tempo para recuperar sua força vital. Você quase fez meu coração parar de bater, mas acho que valeu a pena. Fiquei totalmente impressionado com o Dr. Joy, então não tenho nada a reclamar. Vendo que Lucien estava bem, Christopher brincou um pouco. Natasha soltou um suspiro de alívio e disse ao cardeal: preciso mandar Lucien de volta primeiro. Então estarei de volta para que possamos conversar sobre seu futuro tratamento. Natasha, lembre-se de dizer às pessoas que estou bem. Lucien a lembrou. Eu entendi. Natasha assentiu. Apenas descanse bem. Vendo que Lucien estava deitado nos braços de Natasha e seus rostos estavam tão próximos, muitas pessoas, incluindo o Grão-Duque, Christopher e Victor, fizeram uma aparência um pouco estranha. Depois que Natasha carregou Lucien nos braços e saiu do salão, muitos nobres começaram a olhar para o Grão-Duque, como se estivessem dando parabéns. O Grão-Duque não tinha ideia de como responder. No céu, Natasha disse a Lucien com um sorriso inteligente no rosto: depois que você morrer, acho que meu pai não vai me obrigar a me casar por muito tempo. Então sua voz ficou um pouco triste. Ele sabe como é perder seus entes queridos em alguns anos. Eu tenho que dizer que você é uma boa atriz, disse Lucien sinceramente. É claro, eu gosto muito de drama. Então, quando você sugeriu que eu deveria deixar o músico morrer, você já tinha esse plano de me usar para se livrar da pressão do seu pai? Lucien sorriu. Vamos lá, acabou de me ocorrer. Natasha deu um sorriso estranho. Amigos não mentem. Você pode simplesmente admitir. Lucien ergueu as sobrancelhas como Natasha. Natasha mudou de assunto e olhou ao redor. Bem, temos que te levar de volta para casa primeiro, então eu posso falar com Gossett para ter certeza de que seu próximo passo do plano pode funcionar. Voando ao lado deles e olhando para eles, sem nenhuma expressão facial no rosto. No Salão dos Salmos, sabendo que Lucien Evans estava bem, os nobres ficaram mais aliviados, e então começaram a sair do salão, ainda muito animados. O que eles não sabiam era que o momento em que vissem Lucien cair lentamente no chão como um cisne negro seria, de fato, seu último olhar para esse grande músico. Depois que Cristóvão, Victor e Otelo saíram do Salão do Salmo, quando viram a multidão que ainda permanecia nas ruas e ao redor da praça, ficaram muito impressionados. Christopher disse: eu nunca vi algo assim antes. Talvez eu não consiga ver isso de novo antes de morrer. O Dr. Joy merece esse carinho louco, disse Otelo sério, que simplesmente não resistiu ao poder desse tipo de música sacra. No que me diz respeito, o Dr. Joy é a melhor peça sinfônica de todos os tempos. Embora ele estivesse bem na frente do Sr. Christopher, ele ainda tinha que dizer isso. Capítulo 298. Capítulo 298. O Palhaço Furioso. Na Catedral Dourada, alto. O que? Sentença palhaço à morte? Ele é o líder da ronda noturna. Embora Gossett, o cardeal de túnica vermelha, soubesse que Natasha ficaria chateada depois de ver o miasma negro, ele não esperava isso. Os olhos roxo-prateados de Natasha olharam para o cardeal com seriedade. Sim, palhaço deve ser condenado à morte. Como cardeal, Gossett era bom em controlar suas emoções. Embora ele soubesse que Natasha não estava aqui para negociação, ele ainda disse à princesa de uma maneira gentil: Vossa Alteza, o Sr. Evans ficará bem. Nenhum efeito colateral será deixado. Talvez você possa deixar essa coisa ir. Afinal, não podemos ter certeza de que foi Clown quem atacou o Sr. Evans. Muito possivelmente, foi algum herege que quis incriminar o palhaço. Cardeal Gossett, isso é simples. Se você acha que Lucien acusou a pessoa errada, deixe-o fazer algumas perguntas a Clown e use os feitiços divinos para testar se Clown está mentindo. Para que tudo fique claro, disse Natasha de maneira muito agressiva. Afinal, ambos eram de alto escalão. Diante da proposta de Natasha, Gossett ficou um pouco sem palavras. Porque, de fato, todos os pastores e cardeais acreditavam que foi Clown quem fez isso, e definitivamente traria palavras muito negativas para a reputação da igreja se o fato fosse comprovado. Tudo bem, Gossett usou a mesma voz gentil e disse: vamos primeiro supor que o palhaço fez isso. Por que ele faria isso? A única possibilidade é que o Sr. Evans possa ter algo a ver com o professor, o malvado feiticeiro da lista de purificação. Então Clown decidiu testá-lo. Você tem alguma evidência? Natasha deu um passo à frente e havia imponência em seus olhos. Não é na Guerra do Amanhecer, e você não pode acusar aleatoriamente alguém de ter algo a ver com um feiticeiro. Clown quase matou Lucien Evans por causa de sua terrível suposição. Então posso dizer que algum dia a igreja pode matar diretamente um nobre por causa de uma suspeita infundada? Nenhum nobre gostaria de viver com esse tipo de medo.
Além disso, embora os cavaleiros possam não se preocupar tanto consigo mesmos, eles ainda se preocupariam com a segurança de sua família. Gosset sentiu uma grande pressão. Em nome de todos os nobres de Alto, insisto que Clown seja sentenciado à morte para avisar todos os vigias noturnos. Ninguém pode quebrar o pacto entre a igreja e os nobres. Gosset desejou que eles tivessem vivido algumas centenas de anos atrás, então ele poderia simplesmente ignorar o pedido irracional de Natasha. No entanto, o poder dos nobres aumentou muito e, quando se uniram, seu poder foi forte o suficiente para afetar a decisão tomada pela igreja. Além disso, o que Natasha disse não era apenas um disparate. Vossa Alteza, você é um devoto seguidor do Deus da Verdade. Felizmente, o Sr. Evans está bem. E mesmo que o palhaço tenha cometido um erro grave, sentenciá-lo à morte não é a única solução, certo? Gosset suavizou seu tom. Nós podemos enviar Clown para a Inquisição, onde ele receberá a punição que merece. Natasha cruzou na frente do peito. Só a verdade vive para sempre. Então, ela disse seriamente. Sou uma seguidora devota, então não quero ver ninguém arruinando o relacionamento entre a igreja e os nobres como Clown fez. A voz de Natasha ficou muito firme. O palhaço deve morrer. Gosset permaneceu em silêncio por um tempo e disse: Vou enviar seu pedido aos grandes cardeais. Lamento não poder tomar a decisão pela Inquisição. Natasha assentiu. Tenho certeza de que o grande cardeal e o cardeal Hamilton sabem o quão sério é essa coisa, e estarei esperando a decisão final. Em uma casa comum em Alto, Clown estava lendo as informações coletadas, tentando encontrar pistas para descobrir a relação entre Lucien Evans e o professor. De repente, a porta foi aberta. Juliana, a pastora de batalha, entrou correndo e disse em pânico: Você tem que sair agora, agora mesmo. O que? Calma, Juliana. Palhaço olhou para Juliana com seu rosto ridículo. Juliana respirou fundo. A Inquisição decidiu sentenciá-lo à morte. Você tem que correr agora. O que? Clown não podia acreditar em seus próprios ouvidos. Sentiu-se abandonado pelo mundo inteiro. Ele não podia acreditar que todo o esforço que fizera para derrotar o mal para o Senhor, pois a igreja e a Inquisição agora não significavam nada. Juliana disse com muita pressa. Lucien Evans desmaiou no final de seu show há 1 hora. O cardeal Gosset disse que foi por causa da lesão que ele teve de antes. A princesa está muito brava. Representando os nobres, ela impôs grande pressão sobre a igreja. Pelas palavras de Land, parece que a igreja se comprometeu. Eles estão planejando prendê-lo e sentenciá-lo à morte secretamente para pacificar os nobres sem prejudicar a reputação da igreja. Condenar-me à morte? O rosto de palhaço de aparência ridícula ainda estava sorrindo, mas a voz por trás da máscara estava mais do que desesperada. Juliana achou que Clown não acreditou em suas palavras, então ela explicou mais. Você deveria confiar em Land. Eu sei que não nos demos bem com ele depois do que aconteceu na Floresta Negra, mas assim que ele foi escolhido para te prender, ele se arriscou muito e me contou isso. Ele precisa que você saia de Alto agora mesmo. Algum dia você pode voltar usando outra identidade. Vários cardeais da Inquisição ainda estão do seu lado. Clown começou a murmurar para si mesmo, mas ficou parado ali, como se sua alma tivesse sido roubada. Quando Juliana estava prestes a instigá-lo a sair novamente, Clown caiu na gargalhada. A risada parecia louca. Você está bem? Juliana perguntou preocupada. A risada parou de repente, e Clown respondeu de uma forma extremamente calma. Estou bem. Eu só acho engraçado. Um músico que está próximo de um feiticeiro malvado e uma princesa que tem conexões especiais com o Congresso de Magia pode forçar a igreja a matar seu servo mais leal. Eu me pergunto se a igreja pertenceu a esses feiticeiros. Como os grandes cardeais podem? Como Sard, Hamilton e Gosset podem deixar isso acontecer? Não importa. Eu confio em você, Minsk confia em você, Land confia em você e muitos observadores noturnos também estão do seu lado. 2 dos 3 líderes da Inquisição têm piedade de você. Isso é apenas temporário. Um dia a escuridão será afastada. Palhaço balançou a cabeça. Estou bem, Juliana. Você tem que confiar em minha força de vontade, ou eu não seria capaz de controlar meu poder de bênção. Vou me esconder adequadamente até encontrar a evidência sólida. Então vou acusar Lucien Evans de se conectar com o malvado feiticeiro bem na frente da Inquisição. Ou, será ainda melhor se eu puder matar Lucien Evans bem na frente dos olhos de Natasha. Não, neste momento, Lucien Evans deve estar sob grande proteção. Juliana o lembrou apressadamente. Talvez isso seja uma armadilha para você.
Embora soubesse que Palhaço era capaz de controlar suas emoções para evitar cometer erros estúpidos, Juliana também sabia que uma bênção sombria poderia deixar as pessoas mais ou menos loucas. Clown olhou pela janela e zombou. Eu sei o quanto Lucien Evans foi ferido por mim. Eu não tive tempo para realmente prejudicá-lo. Como cavaleiro, mesmo sem essas poções, ele deve se recuperar em poucos dias. Foi o próprio Lucien Evans quem transformou isso em uma doença ruim, e assim Natasha poderia encontrar a razão para me matar usando a mão da igreja. Serei cuidadoso ao investigá-lo. Desta vez, eu vou pegá-lo. Seus olhos na máscara de palhaço pareciam frios. Na Vila do Jardim. Lucien, você tem certeza de que alguém vai contar a novidade ao palhaço? Perguntou Natasha com incerteza. Não me diga que você aprendeu isso com sua bola de cristal mágica. Como você sabia? Lucien fingiu estar surpreso, então disse. É apenas um raciocínio simples. O que você pediu foi demais, e os cardeais e os líderes da Inquisição devem simpatizar mais ou menos com Clown, sem contar que, com base no número de vigias noturnos que sobreviveram na Floresta Negra, deve haver outras pessoas que odeiam o professor muito mal como o palhaço, e essas pessoas devem estar do lado do palhaço. O que Natasha disse a Gossett foi previamente acordado pelos dois. Entendo, mas este é apenas o seu raciocínio. Esses cardeais e a Inquisição sempre assumiram uma posição implacável quando se trata de manter seu relacionamento com os nobres, então talvez o palhaço seja morto e seu plano não possa continuar. Embora Natasha tenha ficado impressionada com a resolução de Clown em lutar contra a escuridão e a maldade, ela estava do lado da amiga com firmeza. Ela sabia muito bem quando deveria ter misericórdia e quando não. Mesmo assim, aqueles vigias noturnos vão ficar tão nervosos que não vão simplesmente largar o professor. Além disso, Lucien pensou consigo mesmo que, se essa pessoa percebesse algo, não desperdiçaria essa chance. Depois que o palhaço o atacou, Lucien encontrou outra maneira de usar essa chance e essa também foi a base de seu raciocínio. Espero que sim. Natasha sorriu. Você tem a informação dessa pessoa. Você deveria ir agora. Eu vou ficar aqui por você. Embora não tenha despertado sua bênção, o Visconde Klein ainda era muito enérgico na casa dos 50. Seu cabelo preto estava bem cuidado e seus olhos verdes eram como lagos profundos. Ele era um arconte na prefeitura de Alto. Depois de assistir ao show de Lucien Evans no Psal Mal, ele estava excitado demais para adormecer. Então ele simplesmente se levantou e começou a ler os livros que colecionava em sua sala de estar. Estava ficando tarde. Colocando o velho livro na mão, Klein estava pronto para ir para seu quarto. Quando ele colocou o pijama na frente do espelho, uma figura misteriosa apareceu nele, como um reflexo. O homem no espelho disse-lhe com voz rouca. Há muito tempo que não nos vemos, Sr. Filósofo. Professor. Klein ficou chocado e, no segundo seguinte, ativou a armadura de mago. Nos últimos anos, ele finalmente se tornou um feiticeiro. Visconde Klein foi um dos aprendizes, filósofo. Por ser próximo do pai de Sylvia, ou digamos, pai de Mel Branca, Natasha conseguiu a informação dele, mas nunca contou isso a ninguém. Klein olhou cuidadosamente para trás, mas não viu ninguém atrás dele. No entanto, o homem vestindo a túnica preta no espelho ainda estava lá. O feitiço do quarto círculo, figura no espelho? Capítulo 299. Capítulo 299. O guia. 10 horas da noite, no terceiro dia do mês da paixão, o sexto do ano. Quando a cidade inteira ainda estava imersa no grande encanto do concerto, quando as pessoas por todas as ruas ainda cantarolavam a melodia da New Country Symphony Ode to Joy, aqueles que viviam na escuridão voltaram à sua vida original e agora eles estavam aproveitando a chance de ter seu encontro secreto. Em uma casa de aparência comum em Purple Lily District, cerca de 10 pessoas se reuniram no porão. A maioria deles estava usando as mesmas vestes pretas, enquanto alguns usavam as máscaras comuns desenhadas com urso ou cabra que as crianças podiam comprar facilmente nas ruas. Anger, por que o Sr. Filósofo ainda não está aqui? Uma mulher perguntou. Embora ela estivesse vestindo uma túnica preta folgada, podia-se dizer que sua figura era bastante bonita. Apesar do disfarce, sua voz ainda era doce. Eles estavam de pé ao redor de uma mesa redonda, sobre a qual havia várias velas brancas, muitos livros e pedaços de papel. Anger respondeu com sua voz fria. Por que você me pergunta, Mercúrio? Como feiticeiro, o Sr. Filósofo não precisa chegar aqui cedo. Nesta cidade perigosa, Alto, depois de se tornar um verdadeiro feiticeiro, Filósofo não deixou o círculo de aprendizes de magia. Em vez disso, ele escolheu desempenhar o papel de professor para os aprendizes. Ele ensinava muito aos aprendizes e às vezes oferecia aos aprendizes poções e materiais úteis trocando algumas coisas.
Agora, ele já era o líder neste círculo. Graças ao esforço de Pilosoper, Anger também estava perto de se tornar um verdadeiro feiticeiro, e outros aprendizes também melhoraram muito. Mais 5 minutos. Se o Sr. Filósofo ainda não está aqui, temo que devemos ir. Antes que Mercury dissesse qualquer coisa, o homem usando uma máscara de rena disse com uma voz rouca. Todos os outros aprendizes concordaram. Não que eles não quisessem mostrar respeito ao Sr. Filósofo. Para uma reunião secreta como esta, se alguém estivesse atrasado, isso poderia muito possivelmente ser um sinal de perigo. Ao ouvir isso, Morningstar disse em frustração: estou realmente farto desse tipo de vida, me preocupando e me escondendo o tempo todo. Se você não quer se preocupar e se esconder, considere a solução da Fire Wolf. Anger estava sendo irônico. De repente, todos os aprendizes se aquietaram. Embora eles não estivessem no local na Floresta Negra, eles ouviram os rumores e alguns foram informados diretamente de que Fire Wolf era o traidor. Mercury soltou um suspiro. Se o Sr. Professor não tivesse deixado a auto com pressa, se não tivesse havido um traidor, talvez já teríamos conhecido onde o Congresso de Magia já está, e não estaríamos tão confusos e perdidos agora. Ao mencionar o nome do professor, ela ficou maravilhada. O nome representava conhecimento profundo e poder mágico aterrorizante, e o nome estava até na lista de limpeza. Ouvindo o nome do professor, todos os aprendizes que se juntaram à reunião não muito tempo atrás ficaram muito curiosos. Eles acreditaram totalmente no que o Mercúrio acabou de dizer, já que o nome era até intimidador para os feiticeiros pertencentes a outros círculos. Eu pensei que o Sr. Professor era um mago comum de nível médio, mas seu poder era muito mais aterrorizante do que eu pensava. Anger murmurou. Neste momento, alguém bateu a porta de uma forma única. É o Sr. Filósofo. Os aprendizes se sentiram um pouco mais relaxados. Em seguida, todos se levantaram para mostrar seu respeito. Mercury caminhou em direção à porta do quarto e perguntou cuidadosamente em voz baixa: Sr. Filósofo? A casa em que estavam era de 2 andares com muitas janelas pelas quais se podia entrar. Portanto, eles não colocaram nenhum feitiço de detecção ao lado da porta da casa. Em vez disso, colocaram muitas armadilhas mágicas no corredor em direção à câmara. Eles tinham maneiras especiais de bater na porta para saber quem era, e se houvesse algum perigo, eles poderiam escapar pelo caminho secreto mágico escondido no porão. Sou eu, respondeu o homem, cuja voz parecia velha. A voz era familiar, e o tom era calmo. Seu poder espiritual disse aos aprendizes que não havia nada de errado. Toda vez que alguém estava na porta, cada um dos aprendizes ficava com as tripas na garganta, o que os fazia se sentirem horríveis. Dispensando a armadilha mágica, Mercúrio abriu a porta e viu o Sr. Filósofo vestindo o manto preto e capuz. Boa noite, Sr. Filósofo. Todos os aprendizes colocaram a mão direita na testa e se curvaram com grande respeito. Mas depois que eles olharam para cima, todos eles engasgaram enquanto estavam completamente chocados. Havia outro homem vestindo uma grande túnica preta ao lado do filósofo, mas eles não estavam cientes disso agora quando usaram o poder espiritual para examinar ao redor. Quem é ele? Por que você está trazendo um estranho? Mercúrio estava com raiva. Foi estritamente proibido pela reunião. Sem aviso prévio, ninguém poderia trazer estranhos aqui. Embora outros aprendizes também se sentissem ofendidos, eles não disseram nada na frente do Sr. Filósofo. Afinal, ele era um verdadeiro feiticeiro. Vendo a reação de Mercúrio, esses aprendizes adivinharam que muito possivelmente Mercúrio já havia se tornado uma feiticeira de verdade, e ela estava apenas escondendo seu poder. Filósofo permaneceu calmo e sorriu. Acalme-se, Mercúrio. Ele não é um estranho. Ele já esteve aqui antes. O que? Quem? Mercury e os outros aprendizes ficaram todos muito surpresos. Mercúrio, Cabide, Estrela da Manhã, Rena, todos vocês não se lembram mais de mim? Disse Lucien em sua fingida voz rouca, e ele liberou seu grande poder espiritual completamente para deixar os aprendizes senti-lo. Este poder não veio de nenhum item mágico, mas de um mago real de nível médio. Nos olhos de Angers e do resto dos aprendizes, o feiticeiro vestido de preto era mais do que terrível. Seu poder era como um poço de escuridão sem fim, e apenas dar um passo mais perto dele poderia tirar toda a sua força e fazê-lo sentir frio. Se o homem realmente pretendesse usar seu poder sobre eles, suas pernas flácidas não seriam capazes de deixá-los parados ali, sem mencionar os feitiços. Sem dúvida, ele era definitivamente um mago de nível médio. Seu poder era aterrorizante e, diante de seu poder, o poder dos aprendizes não era nada. Embora Mercury também tenha dado alguns passos para trás, e suas belas mãos estivessem levemente trêmulas, ela ainda era capaz de se mover na frente do grande poder.
SR. Professor? Sua voz tremeu também. Você é o SR. Professor? Professor era o único mago de nível médio com quem ela já teve uma conexão até agora. Estou feliz que você possa me reconhecer, disse Lucien friamente. Embora ele risse enquanto falava, o riso também era frio. Ele estava ciente de que Mercury não o reconhecia por causa de sua aparência. A falsa voz rouca que ele estava usando não era nada especial e ele se fez parecer um pouco mais alto. O resto dos aprendizes ficaram mais do que chocados. SR. SR. Professor. Eles repetiram o nome inconscientemente. Eles não podiam acreditar que o feiticeiro cujo nome estava na lista de purificação no 360º lugar estava bem na frente deles. Professor, nome que incomodava a ronda noturna há mais de 3 anos, era uma lenda no círculo de magia de Alto. Eles totalmente não esperavam isso. Os aprendizes de repente se sentiram muito orgulhosos e animados. Além disso, a esperança de que eles pudessem conhecer onde o Congresso de Magia começou cresceu ferozmente. Lucien estava lá antes, então ele entendeu totalmente o que eles estavam passando agora. Portanto, mesmo não tendo outros propósitos, ele ainda encontraria outras maneiras de dizer-lhes como chegar ao Congresso. Depois que os aprendizes se curvaram respeitosamente ao professor, Pilosoper apresentou: SR. Professor, entre os aprendizes que você conhece de antes, alguns deixaram Alto porque não viram esperança aqui, como o Atrio Glove. Alguns morreram, como Olio Onei. Agora ainda temos Mercury, Anger, Morningstar, Reindeer e eu, e o resto deles são novos membros. Lucien estava um pouco emocionado quando sua memória foi despertada. Ele não esperava que Smiley morresse durante sua aventura, e se perguntou se Lord Doro conseguiria escapar. Quanto à morte de Witchonei, ninguém sabia melhor do que Lucien. Após a parte da introdução, e depois que o professor se sentou, Mercury perguntou apressada e ansiosamente: SR. Professor, você pode nos dizer onde fica o Congresso de Magia? Estou disposto a fazer tudo o que puder pela informação. Por favor, diga-me se há alguma condição. Ela queria obter a informação o mais rápido possível. Ninguém sabia o que aconteceria no próximo segundo. Sob o olhar dos aprendizes, Lucien respondeu: não há nenhuma condição necessária, pois é meu dever como feiticeiro apresentar mais de vocês ao Congresso para ajudá-lo a crescer. Estou aqui para todos vocês como um guia e estou disposto a ajudar. Lucien se diferenciava de Felipe e aquelas pessoas da mão da palidez. Após um curto período de silêncio, a voz de Mercury tremeu enquanto ela quase chorava. SR. Professor, não tenho ideia de como expressar minha gratidão. Muito obrigado. Você pode nos dizer onde está agora? Somente as pessoas que estavam lá antes compreendiam o grande nervosismo e intensidade, bem como a depressão sob a qual esses aprendizes estavam todos os dias. Se conseguirmos chegar lá, SR. Professor, nunca esqueceremos sua ajuda. Anger também estava animado. Todos os aprendizes apresentados demonstraram seus sentimentos de gratidão. Então, Lucien sorriu e disse: o Congresso da Magia é no reino de Olm, do outro lado do Estreito da Tempestade. É uma cidade flutuante perto da capital do reino, Rentato, e a cidade se chama Alin. Capítulo 300. Capítulo 300. Ação do palhaço. É uma cidade no céu. No reino de Olm, Mercury repetiu as palavras com grande surpresa. Anger e Reindeer também ficaram chocados. Rentato? Perto da capital? Foi totalmente fora de suas expectativas, como Lucien se sentiu quando ouviu pela primeira vez onde era o Congresso. Eles simplesmente não podiam imaginar que o Congresso de Magia pudesse existir bem na frente dos olhos das pessoas no país do outro lado do estreito. Eles pensaram que o Congresso provavelmente estava nas profundezas das cadeias de montanhas, ou mesmo em outra dimensão ou semiplano, que estava secretamente conectado ao mundo material principal. O filósofo, Visconde Klein, tinha mais ou menos ouvido algo do Conde Aine, Conde Rafati e alguns outros grandes nobres, então ele permaneceu relativamente calmo. Olhando para os rostos surpresos dos aprendizes, Lucien sentiu-se bastante satisfeito. Sim, o Congresso é em Alin. Ganhou algum apoio dos nobres em Olm, e seu poder superou o da Igreja no reino. Neste momento, se não fosse pelo desejo dos nobres de manter o equilíbrio de poder entre os 3 partidos, e se não fosse pelo grande custo que a Igreja pagou para manter a Igreja Radiance, o reino estaria sob a controle do Congresso. É inacreditável, Mercury murmurou, e ela ainda não conseguia acreditar no que acabou de ouvir. Ela nasceu e também cresceu no Ducado de Violeta e, em sua mente, o poder da Igreja era maior do que qualquer outra coisa, mesmo em diferentes dimensões. Se a Igreja não tivesse sido dividida, a maioria dos feiticeiros já teria morrido. Como foi possível que o Congresso de Magia pudesse dominar a Igreja? Mercury não estava sozinho aqui.
Mesmo incluindo o filósofo, os aprendizes presentes ficaram todos muito surpresos e confusos. Embora Pilosoper tivesse ouvido algo sobre o reino do outro lado do estreito, porque ele não era qualificado o suficiente para sentar-se perto do grão-duque, as informações que ele tinha também eram muito limitadas. Para lhe dar mais confiança, Lucien lhes contou brevemente a história do desenvolvimento do Congresso de Magia, a conquista de alguns grandes arcanistas do Congresso e sua situação atual. No final, Lucien disse a eles: o Congresso tem sido a segunda potência mais influente em todo o continente. Em Alin, você pode aprender arcana e magia básica de graça, e não precisa mais se esconder. Em vez disso, você pode ganhar os status e a riqueza que merece aprendendo magia. Lucien não estava tentando exagerar nada, mas seu tom simples deixou os aprendizes emocionados. Sua grande excitação deixou seu corpo levemente tremendo, quando finalmente viram a luz na escuridão aparentemente sem fim. Embora Mercury estivesse bastante calmo a maior parte do tempo, agora ela quase desatou a chorar. Então Sr. Professor, o que devemos fazer? Acho que a igreja deve ter bloqueado o estreito. Você pode nos levar até lá? O que ela disse lembrou os outros aprendizes. Eles perceberam que ainda não estavam em Alin, e ainda havia muitos perigos esperando por eles à frente. Eu tenho minhas próprias coisas para lidar. Eu não posso fazer isso por você. Lucien primeiro os rejeitou e depois disse a eles os dois caminhos possíveis para chegar lá. Então ele acrescentou: se você tem algum item mágico que pode fazer você voar, considere pegar a rota no norte através do Império Shashran. Se não, vá para Sturk e encontre Ferriman. Lá você tem que provar a eles que está qualificado para ser enviado para Alin. Então tente mostrar a eles sua habilidade e potencial se você não se tornou um feiticeiro de verdade quando chegar em Sturk. Lucien não lhes contou quem era Graneov, porque poderia haver um espião da igreja entre os aprendizes. Lucien apenas disse a eles como encontrar Ferriman. Aprendendo com a lição de alguns anos atrás, os contatos do Congresso passaram a ter uma série rígida de procedimentos para observar, questionar, identificar e testar os aprendizes. Então, mesmo que o espião dissesse aos vigias noturnos como encontrar Ferriman, ainda seria muito difícil para os vigias noturnos chegarem a Alin. Mercury se acalmou um pouco. Obrigado, Sr. Professor. Se houver uma chance, espero vê-lo em Alin. Os aprendizes, incluindo o filósofo, sabiam que tinham que trabalhar muito para provar que eram úteis ao Congresso para obter a chance de ir para Alin. Este era o custo que eles tinham que pagar, e eles estavam bem cientes disso. Espero que você possa contar isso a outros aprendizes e feiticeiros em quem possa confiar. Não seja egoísta. Dê aos outros a chance de escolher. Lucien assentiu e acrescentou: depois desta noite, você pode querer mudar de identidade e encontrar outro lugar para se esconder. Estou preocupado que ainda existam espiões da igreja em outros grupos mágicos. Entendi, Sr. Professor. Os aprendizes responderam seriamente. Eles confiaram completamente nas palavras do professor, e ninguém queria falhar quando eles estavam quase no limite da luz. Depois de um tempo, Anger disse ao professor com alguma paixão: Sr. Professor, você mencionou algo sobre arcanos e magia básica. Como um profundo mago de nível médio, você pode fazer uma breve apresentação deles. Quanto ao pagamento, você pode escolher qualquer material mágico que temos aqui. É livre para fazer uma introdução básica, disse Lucien em um tom simples. Na verdade, os materiais aqui trazidos pelos aprendizes não eram nada aos seus olhos. Ao ouvir isso, todos os aprendizes, incluindo o filósofo, se levantaram e fizeram uma saudação respeitosa a Lucien, seguindo a maneira do antigo Império Mágico. Então Lucien começou a explicar o sistema mágico usando o modo arcano de pensar. Todos os aprendizes ficaram chocados, pois nunca tinham ouvido algo assim antes, mas a nova maneira de pensar definitivamente lhes trouxe muitos pensamentos. Foi diferente da última vez em que leram o diário Arcana. Da última vez eles estavam totalmente perdidos, enquanto desta vez, porque Lucien era ótimo em explicar teorias profundas usando uma linguagem simples, os aprendizes viram um novo portão atrás do qual havia um oceano de conhecimento. Ao final do encontro, os aprendizes e o filósofo ainda estavam imersos no novo mundo do conhecimento. Embora houvesse partes que contradiziam o que eles sabiam, o que o professor disse foi muito persuasivo. Em seu nível atual, e porque eles nunca receberam nenhuma educação sistemática após um líder profundo, era o melhor momento para eles absorverem novos conhecimentos como um pedaço de esponja. Depois de sair do porão, os aprendizes e o filósofo novamente fizeram uma saudação respeitosa a Lucien com a mão direita na testa. Espero que possamos aprender mais com você se houver chance no futuro, Sr. Professor.
Aos olhos deles, o professor não era mais apenas um misterioso e importante feiticeiro na lista de purificação, mas mais como uma representação dos arcanos e do Congresso de Magia. Lucien sorriu. Meus alunos não gostam tanto de mim. Se houver chance, espero que todos não se arrependam. Os aprendizes estavam muito confusos. Então eles assistiram o professor e o filósofo saindo juntos, nos esgotos de Alto. O que? O professor está em Alto agora? Clown de repente se levantou e seus olhos olharam para Juliana como se fossem queimar. Juliana estava ao mesmo tempo emocionada e nervosa. Sim, 1 hora atrás, confirmamos pelo nosso espião que ele acabou de comparecer à reunião do grupo mágico. O espião relatou a eles imediatamente após a reunião. Afinal, o professor estava na lista de limpeza, e o que ele havia feito jamais poderia ser esquecido pela ronda noturna. Clown de repente ficou em silêncio, então ele começou a rir, mas sua risada parecia louca e triste. Lucien Evans está em Alto. Professor então também aparece em Alto. Se eles não estiverem conectados, prefiro me colocar no poste em chamas. Aqueles cardeais lá em cima devem ver agora. Apenas fique aqui e espere pelas boas notícias. Quando pegarmos o professor e encontrarmos a evidência que mostra que Lucien Evans está ligado a ele, você pode voltar para a Inquisição, disse Juliana alegremente. Clown balançou a cabeça. Não, eu preciso aproveitar a chance. Eu mesmo preciso pegar o professor. Pode ser conspiração do professor. Juliana disse apressadamente a Clown. O professor pode estar aqui só por sua causa. Deixe-nos fazer isso por você. Os 3 líderes encarregados da Inquisição eram todos cavaleiros radiantes de nível 6, embora não fossem tão poderosos quanto os cardeais de manto vermelho de nível 7, foram suficientes para pegar o professor. Quaisquer conspirações simplesmente não eram nada diante do poder absoluto. Palhaço balançou a cabeça com firmeza. Talvez haja alguém por trás do controle da Inquisição ou da Igreja para dar mais tempo ao professor. Eu tenho que ser rápido, e devo me vingar dos mais de 20 companheiros meus que morreram naquela floresta. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu conosco. Vou ter muito cuidado. Clown não tinha ideia de qual era o propósito do professor. Parecia ser inútil o professor matá-lo. Eu vejo. Por favor, tome cuidado. Juliana sabia que Clown não mudaria de ideia, então ela assentiu. Clown riu. Professor nunca poderia esperar que nós temos todas as informações sobre Pilosoper. Os vigias noturnos passaram meses investigando aprendizes que eram relativamente próximos do professor. Embora eles tenham perdido ou porque ele morreu nos restos do Magic Lock, Pilosoper finalmente os levou a encontrar o professor. Então é melhor você se apressar. Você quer encontrar o professor antes que os outros observadores noturnos cheguem. Juliana o lembrou. Afinal, Clown também estava na lista de alvos dos observadores noturnos.